Olá, seja muito bem-vindo a mais uma revista de domingo aqui na CBTV. Antes de mais nada, mandar aquele grande abraço para você que nos assiste de qualquer lugar do mundo, A nossa comunidade brasileira ao redor do mundo é imensa, enorme. Então, para você que nos assiste pelo nosso aplicativo, pelo CBTV, está disponível em todas as lojas, na Apple Store, enfim, todas as lojas virtuais e de graça. E não precisa nem fazer login, viu? Basta você fazer o download ali e já tem toda a nossa programação para você assistir. Tem revista de domingo e toda a nossa programação, nossa grade muito bacana aqui da CBTV. E você que também nos assiste pelo @CBTV Oficial, pelo Facebook. Para você que nos assiste simultaneamente pelo Facebook, deixa aí o seu comentário. Eu quero saber o que você está achando do nosso programa. Deixa uma dica, O que você quer ver aqui na revista de domingo? Qual o tema que você acha que rende, assim, aquele debate aqui com os nossos convidados? Então, e deixa o seu like, que é muito, muito importante para a nossa programação. Olha, hoje o nosso assunto é super importante. Eu sempre falo isso, mas o assunto de hoje é fundamental, é essencial, que é a vida financeira aqui nos Estados Unidos, o crédito, o investimento, como abrir um negócio aqui nos Estados Unidos. Parte do, eu diria que 99% do sonho, americano, do sonho de migrar, de viver aqui nos Estados Unidos, passa pelas informações que nós vamos debater aqui hoje com o nosso time de entrevistados. Tô certo? Tô certo ou não tô, gente? Certíssimo. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, aqui ao nosso estúdio da CBTV. Tarcísio Ximenes, nosso economista de plantão, Tarcísio, já, Sim, tô aí, firme e forte. Seja bem-vindo, viu, Tarcísio? Obrigado. Tarcísio, quem quer investir, Orlando é o melhor lugar, não? Ou você é suspeito para falar? Não, eu creio que sim, viu? Eu creio que dos estados americanos, está previsto aí investimentos da ordem de 15 bilhões de dólares, que com certeza vai manter Orlando entre, se não for a primeira, uma das primeiras cidades dos Estados Unidos em desenvolvimento e... Daqui a pouco você dá mais números pra gente. O Tarcísio trouxe o relatório, vocês viram, que tá ali no telefone dele, escondidinho. Daqui a pouco ele vai trazer. E a Rúbia Marins, que é a nossa primeira vez, que está aqui com a gente, Rúbia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Rúbia é especialista no sistema financeiro, no sistema bancário. Já há quantos anos, Rúbia? 14 anos. Aqui nos Estados Unidos, Aqui nos Estados Unidos. Ou seja, números e público, clientes todos os dias? Todos os dias. E já participei de várias áreas, então, desde a área de investimentos, a área bancária, mortgage, então, todas as áreas bancárias. Rúbia, do sucesso desse plano Estados Unidos, de quem vem para cá, a área financeira, qual o peso do sucesso? É total. Sem ela não funciona. Eu já vi várias pessoas, porque eu tenho conhecimento, eu faço isso no Brasil, e quando eles vêm para cá é totalmente diferente de como funciona lá. Então a pessoa acaba, 8 meses depois, eles falham na parte de empreender, porque eles não fizeram o dever de casa, de realmente estudar quando você vai para um país diferente, o que é que muda aquilo ali, Isso. Então quando chega aqui você a gente vem muito com a cabeça do Brasil. Do Brasil, é um choque cultural um pouquinho. Natural. E o nosso querido Paulo Factor, da Safety Tax. É isso, Paulo? Seja bem-vindo. Isso, muito obrigado. Foi um prazer imenso o teu convite. Paulo já é nosso parceiro aqui da CBTV, mas a primeira vez também aqui na revista de domingo. Primeira vez na revista de domingo. A gente conversou um pouquinho durante a semana, o Paulo falou assim, poxa, o que você vai me perguntar? Coisas difíceis? Eu falei, Paulo, certamente tudo que você sabe eu aqui quero saber, Paulo. Não me coloque em corner. E o público, principalmente o público que vem para os Estados Unidos, Paulo, você diria que a área contábil, que é a área, especialmente, a área que você mexe, eu sei que você tem outros business, mas é o ponto inicial dessa mudança para os Estados Unidos em termos de empreender. Quem quer abrir um negócio, quer investir numa vacation home, que é o caso do Tarcísio, enfim. Nós temos que verificar 2 pontos aqui, tanto a área contábil como a área tributária. O grande, como o Rúbia falou, as pessoas chegam aqui nos Estados Unidos com a cabeça de Brasil. E lembre-se, o sistema tributário americano é diferente do sistema tributário brasileiro. Nós temos que tomar um pouco de cuidado em como cuidar da parte tributária. Óbvio, a contabilidade nada mais é que um veículo para que a gente possa obter os números, para que a gente tenha o sucesso e compreender a nossa empresa. Mas no final do dia, tudo nesse país termina em tax. Por isso que a nossa empresa chama-se Safety Tax. Safety Tax, termina em taxas e impostos que devem ser muito bem administrados, E olha, a gente vai falar aqui também, a Rúbia acabou não comentando, mas ela vai falar muito sobre isso, que é
como criar o seu crédito aqui nos Estados Unidos, porque nada é possível, né, nenhum financiamento, nenhum um empréstimo bancário sem um bom crédito, e formar esse crédito é fundamental. A Rubia vai dar todas as explicações pra gente, Tarcísio também vai contribuir com a experiência de negócios, né, de quantos anos já, Tarcísio, né, de empreendedorismo. Eu vou dar uma dica preciosa aí para você que está pensando em vir e começar a desenvolver a sua startup, ou começar uma empresa do zero, um projeto que tem aqui junto com a Universidade Central da Flórida. Show de bola. Então, no próximo bloco, tudo isso e muito mais aqui na Revista de Domingo. E nós, é claro, ainda temos a nossa coluna em filmes com o Gabriel Baquim, daqui a pouquinho ele também aqui com a gente. Hoje a gente vai falar do Globo de Ouro, né? A premiação que aconteceu no início da semana, quem foram os principais premiados, os filmes que vão entrar em cartaz. E ainda nós temos música. E hoje temos música sertaneja. Jales e Joelson, dupla sertaneja aqui na Revista de Domingo. Vai ser a primeira dupla sertaneja. Vocês gostam do sertanejo, gente? Com certeza. Eu gosto, eu particularmente gosto bastante. Curti muito, viu? Vamos cantar junto aqui então, Tarcísio? Com certeza. Montar uma dupla. Daqui a pouco eu volto com Revista de Domingo falando sobre empreendedorismo. É o assunto principal de hoje. Até já! Estamos de volta já com a nossa Revista de Domingo, hoje falando sobre empreender, investir, né? Olha, esse sonho, né, de imigrar para os Estados Unidos, muitas vezes as pessoas pensam em vir do Brasil para cá e abrir aqui o seu próprio negócio, ou seja, a oportunidade de fazer duas coisas, né? De mudar de vida e ao mesmo tempo empreender, virar um dono mesmo, né? Um negociante aqui, um comerciante, enfim. Ter aqui a sua empresa, ainda que seja uma pequena empresa, que ela seja familiar ou uma super empresa, ela passa pelos mesmos processos, né? E hoje nós vamos ter aqui na Revista de Domingo uma entrevista muito bacana com um dos maiores empresários do Brasil, um homem que inclusive, né, Tarcísio, já foi listado na Forbes algumas vezes, né? vezes. E que eu e o Tarcísio tivemos o prazer, né, de fazer essa entrevista com ele, que é o Deusmar de Queiroz, o fundador da rede Pague Menos, e ele nos deu uma aula de empreendedorismo e de otimismo, né? E falando sobre o Brasil, né? Falando muito sobre o Brasil. Mas é claro que ele tem business aqui nos Estados Unidos, ele tá, né? Mas daqui a pouco a gente conta essa história. Mas enfim, vou começar com a Rúbia. Rúbia, diga uma coisa, as pessoas pensam em vir aqui para os Estados Unidos, têm uma primeira ideia e querem trazer o seu dinheiro para cá, querem abrir um negócio e querem abrir uma conta bancária, né? Que é o seu trabalho, né? Um dos, né? Um dos, um dos menores, talvez, né? dos mais simples. Nesse trajeto todo, o que as pessoas mais esquecem? O que elas atropelam? Assim? O que você acha? Eu acho que as pessoas, primeiro, são as regras que são diferentes. E a maneira de trazer o dinheiro. Então, a pessoa tem a impressão que, tipo assim, eu vou abrir a conta aqui é muito fácil. Muito diferente no Brasil. Em 15 minutos você está com a conta aberta, a identificação é muito fácil. Você precisa só de um passaporte e uma segunda identificação no Brasil. Seja ela física ou empresa. Ou empresa. Tem alguns bancos agora, depois de tantas pessoas vindo para cá, foi um volume muito grande de brasileiros. Acho que agora já são 220 mil brasileiros na Central Flórida. A gente virou 10% da população aqui, então é muita gente. Então eles começaram a ter mais requerimentos. Mas não significa que continua muito fácil abrir uma conta. Mas você consegue abrir uma conta com que documentos hoje? Passaporte e carteira de motorista do Brasil. E pode abrir, né? Quer dizer, não tem problema. Não tem problema. Tem pessoas que são turistas. Será que eu posso abrir a minha conta? Pode. Porque às vezes tem pessoas que não gostam de ficar pagando IOF. Então elas mandam o dinheiro, um montante, e deixam o dinheiro aqui. Quando ela vem passar as férias, elas gastam esse dinheiro ao invés de ficar gastando no cartão de crédito. Não tem problema Brasil. ter um vínculo já com os Estados Unidos? Eu moro no Brasil, não tenho, né, tenho só visto de turista, mas tem uma conta nos Estados Unidos, que é estranho. São realidades diferentes. Aqui na Central Flórida, como a gente é turístico, né, o lugar mais para turista, então muita gente vem daqui não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo. Então eles são muito abertos para você trazer dinheiro de fora, eles querem. Então eles estão sempre abertos a isso. E Rubia, responde, e o mínimo para abrir uma conta, pessoa física, por exemplo? $50. Imagina. E no caso de empresas, o procedimento é o mesmo, É né? o mesmo. Mas os cuidados, talvez, os cuidados, futuramente são outros. Problemas, por exemplo, o pessoal vai num lugar lá no Brasil, sei lá, o pessoal que troca dólar e te dá o dólar e manda o dinheiro para cá. Então, esse pessoal às vezes não manda o dinheiro do local correto.
Então, às vezes, o dinheiro vem de países que os bancos aqui não gostam. Então, o banco vai encerrar a sua conta, você nem vai saber o porquê o banco encerrou. É mesmo? Então, se o banco veio de um país que eles não gostariam, eu tenho clientes, por exemplo, que moram na Nigéria. Eles moram lá, mandam dinheiro para cá, a gente não vai receber esse dinheiro, é muito complicado. Então, tem países que eles não gostam de fazer negócio, o dinheiro não pode vir de lá. Então, a gente dá as alternativas de como trazer esse dinheiro para cá, se você só tem a opção de trazer desse lugar. Então, tem pessoas que eu acho melhor trazer e, às vezes, complica muito. Pessoal, será que eu posso trazer do meu banco e vir direto para cá? E no Brasil tem as complicações do lado de lá, porque, aqui é empresa, aqui você pode mandar de empresa para conta pessoal, da conta pessoal para conta da empresa. E funciona diferente, né? Lá no Brasil já é diferente. Você não pode mandar, se você estiver mandando da sua conta e não for para a conta da empresa aqui, se for para a conta pessoal. Que não tem que ter contrato, dizer que comprou alguma coisa na sua própria empresa. Ô, Rubia, deixa eu só adicionar alguma coisa nesse capítulo que é muito importante do ponto de vista contábil e tributário. Se você tem uma empresa aqui nos Estados Unidos e você vive no Brasil, vive no exterior e quer remeter dinheiro para cá, não remeta o dinheiro direto para a sua empresa. Remeta para você e da sua conta pessoal aqui nos Estados Unidos para a conta da empresa. Porque senão depois nós temos um problema contábil em como classificar esses valores dentro da contabilidade da sua empresa americana. Ou seja, saiu da empresa de lá e já entrou dentro do caixa da empresa. Não existe nenhuma ligação entre a tua empresa americana e a tua empresa no Brasil. Ou seja, se a tua empresa no Brasil tem que passar esse dinheiro para a tua conta pessoal e da conta pessoal vir para a tua conta pessoal aqui nos Estados Unidos, para aí sim você fazer um aporte ou um empréstimo para a tua empresa. Paulo, mesmo que ela seja uma subsidiária? Mesmo que ela seja uma subsidiária, porque nós temos que ter a rastreabilidade desse dinheiro, que é o que Rúbia comentava. Paulo vai dar para a gente já o beabá desse trajeto, né? Ou seja, desse início de vida para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos. Tarcísio, me diz uma coisa, você que é um empreendedor já há muitos anos aqui, por que é interessante investir aqui na região de Orlando, na Central Flórida, de modo geral? É assim, o que está sendo investido de infraestrutura de todos os estados americanos, a maioria está vindo para a Flórida mesmo, né? Investimentos do mundo inteiro. Então, criação de linha férrea, que vai ligar Miami a Orlando. Que é o trem, né? De alta velocidade. Esse projeto aí grande aí do futebol americano, mas começou a ideia principal pelo MLS, mas pelo Orlando City, né? E depois disso, novos campos universitários, né? Nós temos aqui já a segunda maior universidade em número de estudantes dos Estados Unidos, que é a Universidade Central da Flórida, inclusive que tem um departamento só para criação de pequenas empresas e startups, com fundos de investimento, que são os anjos, com toda a estrutura de assessoria de imprensa, para quem tem as ideias, né? E ajudando no business plan, colocar no modelo Canvas, botar dentro do modelo americano que a empresa cresça, né? Que seja uma empresa genuinamente americana. Está muito, muito em alta, né? Então, eu acredito que aqui, até mais do que a Califórnia, não queria falar isso não, mas eu acredito que... Só da Califórnia agora... Para os próximos anos, eu acho que, olha, está vindo um centro de sensores, um parque tecnológico para Kissimmee, um centro de sensores, uma coisa muito moderna. Depois, já está tendo uma reforma no Aeroporto Internacional de Orlando, no Mike Charlie Oscar, mas agora vai ter que reformar o Aeroporto Internacional de Sanford para dar suporte ao de Orlando. Próximo, né? Já são 175 voos diários ao redor do mundo, diários, de países diferentes chegando aqui. Ou seja, os números são muito impressionantes, né? Expansão do Porto Canaveral. Então, tem muita coisa, sabe? Mobilidade urbana, isso não é à toa, sabe? Eles sabem para onde estão indo. Sem dúvida. Olha, eu vou chamar aqui algumas informações para que o Paulo possa nos dar esse caminho inicial, né? De quem vem para cá e acaba querendo as primeiras informações e às vezes já toma um caminho errado, né, Paulo? Por pura falta de informação mesmo, né? A primeira coisa que eu acho que vocês já comentaram aqui, de quem quer investir aqui nos Estados Unidos e quer abrir um negócio, é não pensar da forma brasileira. Isso não é fácil. Não. Estou certo? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque o empresário já tem negócios no Brasil e às vezes ele quer abrir aqui e ele acha, não, mas aqui, já é empresário há anos, né? Exatamente. Ele sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. Tá aí, não existe jeitinho nos Estados Unidos. Não existe jeitinho. Não existe jeitinho. Não existe. Aqui as regras são muito claras. Tá? Uma vez que você conhece as regras, conhece os seus direitos, as suas obrigações, a sua vida aqui nos Estados Unidos vai ser muito mais simples.
Quando eu falo sua vida, muito mais na área de atuação onde nós trabalhamos, lá na Safety Tax, na parte tributária. Lembre-se, aqui nos Estados Unidos, não pagar ou não declarar o teu imposto de renda da cadeia. Tá? Não só para o contribuinte, tá? Todo mundo lembra a história de Al Capone, e pouca gente sabe que o contador do Al Capone também foi preso, porque nós somos corresponsáveis no momento que nós fazemos o imposto de renda do nosso cliente, que nós temos que declarar o nosso número de registro. Então, quando chega um cliente, a primeira coisa que nós tratamos de fazer é explicar quais são os seus direitos e, sobretudo, as suas obrigações como contribuinte fiscal aqui nos Estados Unidos. Não existe jeitinho. Não queira ficar sem declarar. No momento que você procura ficar sem declarar, você pode ter certeza que tanto o IRS como os outros órgãos de fiscalização conseguem chegar até você e fazer uma mensuração do teu estilo de vida. Através do teu estilo de vida, ele sabe como você está se comportando, na verdade. Financeiramente. Vamos dar alguns exemplos assim dos principais business? Pode falar. Não, eu ia só adicionar ele, porque, claro. Por exemplo, as pessoas têm essa... Eu acho esse ponto super importante, porque como eu já estou nessa área há bastante tempo, então teve pessoas que vieram para cá, porque foram várias fases. Então, tem pessoas que vieram para cá, por exemplo, e ficaram ilegais. Tiveram novelas, inclusive, no Brasil, falando sobre isso. Então, por exemplo, todas essas pessoas, tem gente que eu conheço até hoje, tem 20 anos que estão aqui, elas estão ilegais. Elas têm conta, elas têm negócio. Por quê? Se elas pagam os impostos, ninguém faz nada com elas, porque ela está pagando, ela está fazendo a obrigação dela. Né? Não é um precedente. Ter uma vida porque o problema dela não vai ser organizada, mas ajuda no processo de transição. Então, quando você for fazer o processo de transição e ficar tudo corretamente, entendeu? Você está pagando o seu imposto, você é olhado de um jeito diferente. Eles vão olhar para vocês e vão dizer, não, essa pessoa aqui eu quero aqui dentro. Eu tenho pessoas que aconteceram isso e porque não pagaram impostos. A importância, então, desse processo. Nós tivemos um caso ano passado de um cliente nosso, de um dos países sul-americanos, que eles estavam aqui, ele e a família, já com filhos que nasceram aqui por mais de 10 anos. E durante todo esse período que ele esteve aqui, ele sempre fez a sua declaração de imposto de renda. Quando houve o processo de deportação, os advogados trataram de buscar toda a parte tributária e, por sorte, esse contribuinte tinha, desde o primeiro ano que ele começou a receber, a ter incomes aqui nos Estados Unidos, ele fez a declaração de imposto de renda e, através da sequência de declaração de imposto de renda, conseguiu-se, naquele caso específico, eu não sei se isso vai virar regra ou não, suspender o processo de deportação. Olha só que interessante. A gente acaba falando de imigração, né? Não tem jeito, né? Esse assunto, ele brota aqui, não adianta. Mas vamos falar de negócio. Eu queria que você citasse, Paulo, vocês todos, exemplos dos principais negócios que as pessoas acabam empreendendo aqui, só para a gente ter ideia de como eles funcionam, de como se investir numa vacation home, de repente, ou como, não sei, quais são os... Cita um exemplo aí, Paulo. Nós temos, nossa carteira, nosso portfólio de clientes, nós temos aproximadamente 1.500 clientes. Mas desde um pequeno negócio até... Desde um pequeno restaurante até uma loja de departamento. Tá? O mercado americano é um mercado muito ávido ao crescimento, ou seja, uma boa ideia nesse mercado é um canteiro pronto para que você possa semear e trabalhando direito você vai colher seus resultados. Dá um exemplo aí só para a gente começar e saber o que fazer, por exemplo, é o empresário vir para cá, ele saber se inicialmente ele pode ter um visto, né, de permanência aqui com o negócio ou, enfim, quais são os casos, né? Como a gente falou, a gente acaba esbarrando na questão de imigração. Eu não sou advogado de imigração, não tenho autorização legal para dar nenhum tipo de conselho nessa área, nossa área puramente tributária. Claro. Mas nós temos uma série de clientes que vieram com uma ideia pequena de abrir, por exemplo, um quiosque para vender frango frito. Sim. Tá? E hoje esse cliente já está na sua 5ª loja, toda ela na região ali de Kissimmee. Através desse empreendimento, ele conseguiu o visto de residência, tá? Ou seja, ele investiu numa loja pequena, que faturava, eu me lembro quando ele começou em 2014, ou seja, fazem 3 anos, tá? Ele faturava algo de $20 mil por mês naquela loja, uma loja pequena, efetivamente pequena. Hoje ele tem um faturamento mensal na casa de $280, $290 mil. Ou seja, depois de alguns anos você vê que basta investir nesse mercado. Ele é um solo fértil para você fazer um investimento. E você tem todas as vantagens... Desculpa. Não, pode falar. Você tem todas as vantagens do sistema
O nosso sistema tributário, Mas ele como começar um negócio como esse? Quer dizer, a pessoa vai te procurar, por exemplo. E quais são os passos aí para quem está nos assistindo? E, pô, então vou abrir um negócio lá. Como é que eu faço? Primeiro lugar, começo por onde, né? Conhecer o teu negócio. Tá? Eu tenho muita gente que chega aqui e fala, olha, eu gostaria de abrir um negócio. Tá, mas qual é o teu negócio no Brasil? Tem que ser um negócio brasileiro ou um negócio americano? Não necessariamente, mas você tem, como o Tarcísio disse, você tem que ter uma expertise. Eu trabalho com farmácia, sou um farmacêutico no Brasil. Eu não posso chegar aqui e acreditar que eu vou trabalhar um salão de beleza. Qual é a minha expertise no salão? Então, no momento que você já tem a sua expertise dentro daquele negócio e que você consegue se dedicar ao seu cliente no dia a dia, a parte tributária, a parte contábil, isso nós temos excelentes profissionais que vai assessorar. Tá? É fácil. Traga um business plan. Sente conosco, sente com um profissional da área tributária. Que é que você colocou ali, né? Procure profissionais. Procure profissionais. As pessoas chegam aqui mal orientadas, né? E acabam, às vezes, pagando. A gente tem uma outra artezinha, como a gente chama, né? Com alguns conselhos, digamos assim, né? Pode falar assim. Mas, Vandrei, tem algo Pode chamar para mim, Bertão. A gente é acostumado a ser empresário no Brasil há muito tempo e a gente estudou no Brasil, fez faculdade, MBA, o que seja. Mas uma coisa que às vezes a pessoa não recomenda, mas eu vou recomendar aqui, principalmente quem for mais novo do que eu, que estiver vindo por cá agora, eu vou recomendar. Sabe por quê? Se você puder, faça uma faculdade aqui de negócios, de business, ou um MBA. Por quê? Porque você vai aprender a pensar como americano, você vai aprender todos os outlines de como administrar uma empresa no modelo americano, você vai aprender tudo dentro da caixinha de como é nesse país, entendeu? Porque se você aprendeu numa faculdade em qualquer outro lugar do mundo, é diferente. E aqui a faculdade faz você pensar de outro jeito. Então, não adianta só saber falar inglês, porque você pode falar um inglês correto, mas você fala uma coisa que significa uma coisa, a pessoa entende outra, mesmo você estando falando inglês. Então, eu aconselho assim, se a pessoa puder, se puder dedicar aí um ano no MBA, um ano e meio, porque se você vai ser um executivo e quer ter sucesso aqui, um CEO, ou vai tocar a sua empresa, é importante saber como funcionam os negócios nos Estados Unidos da forma correta. Eu vou adicionar o seu processo, porque se você faz o MBA, eu tenho americanos que fazem MBA e não entendem a parte do negócio. Então, você tem que entender mais ainda, né? Da parte financeira. Eu acho que isso hoje em dia é o que eu mais... Eu já dei várias palestras, vou em vários lugares para dar palestra sobre isso, porque o pessoal não entende como funcionam as finanças. Então, eles acabam matando um negócio para botar dinheiro no outro e acabam sem os dois negócios. Então, você tem que entender como funciona essa parte financeira. A educação financeira aqui é muito muito super importante. Então, acho que isso tem que ser adicionado ao que você falou. Realmente, a educação é muito importante. Procurar essa informação. Porque você vem para cá, as pessoas, mas eu tenho 3 milhões de dólares e eu quero que você me dê um financiamento. Não vai funcionar. Infelizmente, nem se você for americano vai funcionar. Porque o modelo financeiro é outro. Vamos dar uma olhadinha aqui nos conselhos que o Paulo trouxe para a gente? Diga aí, Paulo, olha, abrir uma empresa com profissionais, abre empresa. Falou, pode ser um advogado? Muitas vezes nós temos situações onde a pessoa chega ao nosso escritório e diz, olha, eu abri uma empresa pela internet. Não, você fez um registro somente do nome, porque por trás de você registrar o seu nome na internet, o que muita gente interpreta errado. O fato de você ir no Sambis e registrar a tua empresa não significa que essa empresa está aberta, porque nós temos que cuidar de toda a parte do Estado, onde ela está sendo constituída, e a parte federal. Procure um contador. Ou se você já tem um advogado, e esse advogado for um advogado tributarista, for um advogado de business, abra a tua empresa como profissional. Não escute somente os amigos da esquina. Tá certo. Procure referências. Referências, se você vai procurar... Tenha referência. Hoje em dia é coisa mais simples você conseguir referência dos profissionais que vão estar te assistindo. E que fizeram bons processos e que tudo deu certo, né? Veja eu achei interessante o nunca pague sem pedir recibo. Esse é um grande ponto, é um problema sério no Brasil. Não dê dinheiro sem... Não é porque está nos Estados Unidos que vai dar dinheiro em espécie sem pedir um recibo, né? Não, tenha recibo. Você já viu muitos casos de... Já vi muitos casos de ter que pagar novamente. E se puder um contratinho, né? Um termozinho lá dizendo... Tão simples. É tão simples. Em qualquer Google da vida você vai encontrar um modelo para isso daí. E vou falar mais, o banco não gosta. Se você não tiver, ele vai falar ali, se possível, pague em cheque. Pague em cheque nominal, né? O banco não gosta de dinheiro. Você vai no banco, eu estou aqui com 10 mil dólares. Esse dinheiro veio da onde? Você tem que preencher 500 formulários. Então, o recibo, eu acho super importante de você saber como você vai colocar isso aí. Realmente é super importante. Traz ali uma série de informações com ele, né? O recibo, o cheque, perdão, ele é um recibo e ele vai estar dentro dos livros contábeis.
Por isso é muito importante. Quando você vai ter que pagar, não importa, é $5, $10, $20. É um cheque. Pague em cheque. Eu até dizer, depois dessas 5 etapas aí, eu vou botar uma também que às vezes a pessoa não está muito acostumada a ver. Faça o seu business plan, meu irmão. Quer estar nos Estados Unidos desenvolvendo negócio, faça um business plan. Ou pague para alguém lhe ajudar a fazer, se você não sabe, ou vá para um programa de uma universidade. Só não compre pronto, né? Só não compre pronto e nenhum que você não entende o que é que tem lá, ou que alguém botou alguma coisa que você não entende. Isso acontece muito. Mas não dá para ser empresário nos Estados Unidos, eu digo isso todo, sem um business plan. Conheça o seu negócio. A coisa mais simples que seja, é uma coisa que vai ser muito grande, mas sem business plan eu acho complicado. A possibilidade dos negócios crescerem aqui nos Estados Unidos, elas são muito fortes. Porque isso, o mercado em si já está em crescimento, ou seja, é um mercado que não para. O negócio, Vandré, é que assim, todo produto do mundo inteiro, toda ideia empacotada no modelo americano, ela é comprada e tem credibilidade, é comprada pelo mundo inteiro. Sim. Então, se você já tem o privilégio de estar aqui, vai tocar o seu negócio aqui, com as suas ideias você já sabe, conhece, domina, tem expertise, coloque dentro do modelo. Bacana. Que a possibilidade de dar certo é bem maior. Olha, vamos ouvir uma nova empreendedora, né? Já que a gente está falando de empreender nos Estados Unidos. A Dani, né, nossa repórter aqui do Revista de Domingo, foi conversar com a Natália Romanelli, que acabou de abrir a sua loja. Aliás, abriu ontem, né, no sábado. Vamos ouvir a entrevista que a Dani fez com a Natália. E hoje nós estamos aqui na brigadeiria da Nath, nossa parceira da CBTV, a mais nova empresária de Orlando. Eu quero que você conte pra gente um pouquinho por que você decidiu abrir em Orlando. Então, na verdade, assim, a ideia de sair do Brasil já vinha há uns pelo menos 2 anos, e eu comecei a estudar as possibilidades de visto, de investimento. E já existe essa brigadeiria em Miami, que na verdade é um coffee shop com brigadeiros, que é de um amigo do meu marido. Então, assim, nós já frequentávamos há um tempo. E ano passado ele falou pra gente que estava com planos de expansão. Então, nós vimos a possibilidade, porque eles estão indo super bem em Miami, e não tem aqui em Orlando. A gente pensou, poxa, é o que está faltando lá. Então, a gente decidiu investir na brigadeiria por conta disso. Legal. E quais as dificuldades que vocês enfrentaram ao abrir aqui, comparando com o Brasil? Então, não foi fácil, assim, sendo bem honesta. Eu sou arquiteta no Brasil, então eu falei, quando começar a obra, eu vou ficar à frente, porque eu domino tudo. E, assim, a gente teve muito problema com obra, porque, apesar da minha experiência no Brasil, é tudo muito diferente. Então, questões de permissões, questões de licença, questão de mão de obra, a gente teve muito atraso em relação a isso por coisas que a gente não sabia, né, assim, como funcionava. Então, acho que quem vier tem que ter um plano A, B, C, porque a gente pensou que fosse inaugurar antes e acabou atrasando bem mais do que planejado. E em relação eu falei dificuldades, agora as vantagens também, que você vê que no Brasil a gente não encontra. Então, aqui as dificuldades é mais de questões burocráticas, né? Assim, que são diferentes do Brasil. Só que aqui funcionam as coisas, né? Então, no Brasil, não. Você consegue ter uma resposta, você consegue saber como as coisas estão andando. E no Brasil, acho que fica muito solto, né? Eu acho até que, por um lado, aqui... É tudo tão certinho que você não pode passar por cima de uma etapa sem antes concluir a primeira. Então, você sabe exatamente a ordem que tem que cumprir. No Brasil, já não é. Você pode fazer tudo da forma como você quer, né? E quais algum erro que você cometeu, ou o seu marido, que você não cometeria de novo abrindo um próximo negócio? Ou ainda não cometeu? Nossa, eu já cometi tanto erro que fica difícil de falar. Olha, eu não sei, assim, em termos de negócio... A gente está começando agora, né? Então, eu ainda não sei um erro em relação ao negócio. Mas eu acredito um erro... a gente não veio preparado para demorar tanto, entendeu? Então, eu acho que isso foi um baque, assim, pra gente, porque a gente estava preparado para inaugurar. E a gente veio em outubro do ano de 2016 e a gente acreditou que, sei lá, até sei lá, junho de 2017 estava tudo aberto. E agora a gente está em janeiro de 2018. Então, assim, atrasou muito. A gente teve problema com... demorou o visto no Brasil para sair, atrasou aqui, atrasou obra. Então, eu acho que é muita questão de planejamento, entendeu? Acho que foi um erro que a gente cometeu por achar que iria acontecer da forma correta, rápida, e não foi assim. Então, acho que é mais questão de planejamento mesmo. Mas, enfim, agora deu tudo certo. Tá pronto, tá aqui, vai ser sucesso, com certeza. Desejo todo sucesso do mundo pra vocês. Muito obrigada, Dani. E agora vamos pra melhor parte, que é comer os brigadeiros. Isso aí, vamos lá, né? Aê!
Melhor parte chegou. Olha aqui. Não tem como não comer isso aqui, né? Não tem como, Dani. Prova e me diz. E eu vou no preferido do Vandrei, é o doce de leite. Chora, Vandrei. Vandrei já comeu um monte. Gente, olha só, temos também bolo de pote. Tá bom? Fiquei até nervosa agora, vou até comer um também. Cappuccino, chocolate quente, milkshake, chá. Chocolate quente já falei, né? E Gente, borda, é muita coisa. o da borda. Borda com Nutella, doce de leite, cookies and cream e brigadeiro. Gente, não tem como. Vem pra cá e provar isso aqui. Maravilhoso. Valeu? Vou comer, né, Fico com gente? vocês aí no estúdio. Obrigado, Dani. Obrigado, né? A gente está aqui só. Muito obrigado. Tô esperando. Cadê o brigadeiro? A gente queria provar aqui, vamos esperar. Mas olha, vamos falar. Eu acho que a Natália e a Dani, né, conversaram bastante ali. Eu acho que a Natália aprendeu, né? Ela e a mãe aprenderam muito com esse primeiro negócio, né? Uma coisa que eu queria conversar, eu sei que você já falou que você não é advogado de imigração, você, né Paulo? Mas muita gente busca business para um visto, para estar legal aqui nos Estados Unidos. E como isso funciona e até que ponto isso funciona, quais os cuidados que tem que se ter nesse momento? Às vezes o investimento é pesado, né? No caso de uma franquia, por exemplo, que ela falou aí, né? Exatamente, como o caso dela. Boa, A franquia tem que tomar um pouco de cuidado, porque não são todos os vistos que aceitam franquias. Então, esse é o ponto muito importante que você tem que discutir com o seu advogado no momento que estiver cuidando do processo de imigração. Eu conheço casos de pessoas que vieram para cá, clientes nossos que compraram uma franquia e não foi aceita. Ou seja, fez-se um investimento porque a pessoa achou a ideia interessante da franquia, comprou a franquia e quis aproveitar a franquia para o seu visto de imigração. Perdeu o visto. E acabou que não deu certo. E não deu certo. Ou seja, de novo, aquilo que nós falamos no primeiro bloco, procure entender o teu business. Se você conhece o teu business, se você tem um business plan, se você tem um plano de negócio e ele está bem fundamentado, ali mais de 50% do sucesso do teu negócio. Se você conhece o teu business, você conhece as finanças do teu business e ele está bem estruturado tributariamente, André, nesse caso, o sucesso para que o teu visto seja aprovado, tá, junto com o profissional que é o advogado de imigração, é muito alto. É mais provável. É muito provável. Como é que fica a vida financeira no Brasil? Depois de um investimento aqui, encerra-se lá, bitributação. Diga aí, Paulo, está tudo na tua conta. Tudo na minha conta. Não, está na conta do contribuinte. Exatamente. Pode falar também, Rubens, se você preferir. A bitributação é um tema que a gente já discutiu bastante. Tá? No momento que você passa a ser um residente fiscal aqui nos Estados Unidos, você tem a obrigação de pagar os seus tributos, pagar o seu imposto de renda daquilo que você teve como receita aqui no país ou em qualquer outro lugar do mundo. Lembre-se, você não paga duas vezes, você paga a diferença. Se assim como o governo americano, no momento que você é um residente fiscal, ele fala, eu quero que você me declare todos os rendimentos que você teve no exterior, ele também te diz, eu quero saber quanto você já pagou de imposto no país de origem, para que a gente possa calcular e verificar se a diferença a maior aqui para você pagar, você vai pagar a diferença sobre aquilo que você recebeu no exterior. Qual é a participação do banco nisso, né? Tem várias participações, Rubia, diga pra porque gente. Inclusive pessoas que estão aqui e querem investir em outro lugar também. Então a gente tem os dois lados da moeda. Vamos supor que você tem uma conta de investimento na Bolsa de Valores, como muitas pessoas têm na Europa, vamos supor, ou em outro país. Eles querem saber também o que está lá fora. Então, da mesma maneira, são os dois lados. Então, a gente quer saber. Então, no perfil do banco, quando esse dinheiro entra na conta de um investimento que veio, eles querem saber, antes do dinheiro entrar, se você não explicar, se você já pagou o imposto, tem um cliente que acabou de vir o dinheiro da Inglaterra, entrou na conta, a gente devolveu o dinheiro, porque eles não tinham prova que ele pagou o imposto lá. Então, tem esse lado do banco, que não é só o lado tributário. Então, a gente pode entrar com um problema de receber uma penalidade no banco, porque a gente não checou se esse dinheiro já saiu de lá com o imposto correto. Tem uma pergunta para ti, Rubinho. Então, vamos supor que um cliente, ele recebeu lá na conta dele, pessoa física, vamos supor, 10 milhões de dólares. Certo. Entrou lá. Você não está vendo a conta de todos os clientes, né? E aí entrou esse dinheiro na conta dele. Ele não é que tem que aceitar? Não. O banco tem um departamento, é por isso que as pessoas não entendem como funciona o banco.
Para mim, quando você abre uma conta bancária, tem um custo para o banco. Então, essa conta custa para o banco $170 para abrir a conta. Se você deixar um brasileiro vem, deixou um dinheiro aqui e não usou a conta, você está custando para o banco $49. Estou te dando um exemplo. Então, é um custo, tá? No seu caso, você falou, o dinheiro entrou. Um departamento vai ficar... abrir todos os olhos, todas as bandeiras vermelhas, vai mandar para a agência naquele mesmo momento o e-mail. Então, se o seu gerente não for um bom gerente... Sobre qual é o tipo do seu business e tal. Ele manda um e-mail na mesma hora, eu sei de dinheiro veio, eu sei qual é, eu sei o que é que ele faz. Mostra o website no Brasil, explico tudo. Sim, porque o negócio dele é exatamente disso, a origem, o destino. Todo detalhe. É a rastreabilidade do dinheiro. Maravilha. Vamos para a nossa aula de empreendedorismo, Tarcísio? Vamos chamar agora aqui a entrevista, né? Parte da entrevista que nós fizemos com o Deusmar de Queiroz, um dos maiores empresários do Brasil. Tarcísio fez toda a apresentação. Vou chamar a entrevista, a gente vai assistir a primeira parte. Vamos lá. Sim, vamos lá. Hoje a nossa revista sai um pouquinho do estúdio. Sempre bom, né? A gente respirar um ar assim, diferente. Estamos aqui, nesse belo cenário. E a gente tem um prazer, né, de receber aqui dois dos maiores empresários do Brasil. O Tarcísio já é nosso parceiro da CBTV, né? Tarcísio está muito mais aqui em Orlando do que no Brasil, mas tem negócios no Brasil. Prazer, Tarcísio. A gente tem um prazer de receber Deusmar Queiroz. Seja muito bem-vindo. O Deusmar Queiroz, um dos fundadores, né? O fundador da Rede Pague Menos no Brasil e está de passagem aqui pelos Estados Unidos, né? É isso mesmo. Pensando em abrir alguma farmácia por aqui também? Não, é um chá de civilização e quando eu venho aos Estados Unidos, que volto para o Brasil, eu volto mais feliz pelo potencial que o Brasil tem. Se um americano do Norte consegue, um americano do Sul também consegue. E eu acredito muito no Brasil e aqui é uma injeção de entusiasmo vir aos Estados Unidos. Sem dúvida. A gente já vai falar sobre economia. Vou deixar para o Tarcísio fazer uma apresentação, né, Tarcísio? A apresentação do Deusmar é fácil, né? Eu digo sempre assim, Deusmar Queiroz é um cidadão brasileiro que saiu de Amontada, no Ceará, para o Brasil e para o mundo, mas ele mesmo vai falar, né, da história dele, mas assim, a gente gostaria muito de ouvir e contar essa história para o povo, os empreendedores americanos e os brasileiros que estão empreendendo nos Estados Unidos, que são os seus 37 anos de farmácia Pague Menos, mais de 1.050 lojas em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal, né? E eu creio que mais de uns 20 mil funcionários. Então, e o que eu acho muito importante que o Deusmar tem, viu? Ele formou, além do grupo Pague Menos e os negócios dele que são vários, mas ele formou uma linda família, viu? Eu conheço uma parte, mas é muito bonita a família dele, não sei quantos netos e filhos, mas você vai contar essa história aqui pra gente hoje. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com o Vandrei, né, que é um barriga verde lá de Santa Catarina, né, e um conterrâneo lá do Ceará, lá de Sobral, né, Tarcísio Chimendes, um batalhador, né, que veio para empreender e está tendo sucesso. É o nosso grande anfitrião aqui em Kissimmee, né? O nosso embaixador. Dando essa oportunidade de conversar um pouco com os telespectadores, os ouvintes do programa e contar um pouco da história de cearenses brasileiros que estão propensos a mudar essa realidade de país coitadinho, de Ceará coitadinho, de construir coisas importantes, que é o que a gente tenta fazer ao longo da vida. Posso já lhe fazer uma pergunta, então, nesse caminho? No ano que que se falou muito do Brasil e das dificuldades do Brasil, embora a gente tenha fechado aí com superávit, né? Sim. Talvez o melhor dos 29 anos, o senhor pretende abrir mais 200 unidades em 2018, estou certo? Tá certo. Nós abrimos... Por que o senhor está prevendo esse futuro tão promissor para os seus negócios e para o Brasil, obviamente? Em 2016 nós abrimos 140 lojas, em 2017 170, no próximo ano 200 lojas. Já tem mais de 1.100, viu, das pessoas desatualizadas. Já hoje inauguramos 2 lá. Cada 2 dias uma loja nova que a gente inaugura. Acreditamos muito no Brasil. Eu acredito no Brasil e nessa nova geração. O Brasil passa por uma fase importantíssima. Há 4 anos atrás só ia para a cadeia ladrão de galinha. Hoje já temos grandes empresários, né, sendo detidos, privados da liberdade. Onde se imaginou num Brasil um senador da República ir para a cadeia e já vai? Então, uma imprensa independente, uma democracia consolidada. Eu acredito muito. Se eu acreditava no Brasil antes, eu acredito no Brasil do futuro. Um Brasil dessa turma que vem aí, os milênios, pessoal nascido nesse século, de 2000 para cá e já no final do século passado, que vem com outra mentalidade, a mentalidade de empreender.
Eu tenho tido contato com CDL Jovem, com Endeavor, vários grupos que trabalham com empreendedores jovens, e eu, cada vez que saio desse encontro, eu saio rejuvenescido. Estou com 70 anos, mas acho que o Brasil vai viver uma nova fase, uma fase de responsabilidade social, uma fase de melhor distribuição de renda, de diminuição da desigualdade social, e quem estiver disposto a ter um futuro de sucesso deve empreender no Brasil. E aqui também, na Flórida, aqui na região. Eu sempre digo... muito empreendimento aqui, Tarcísio. Na realidade, assim, eu sempre na minha vida eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como o Dr. Deusimar e outros empresários lá do Ceará, e tem essa característica de ser empreendedor. E eu sentava, às vezes, se eu tivesse com ele 10 minutos, que eu tive uma vez, você já aprendia o que a gente aprende na faculdade toda. E aqui também a gente está aprendendo, que é diferente, entendeu? A gente está sempre aprendendo, todo dia a gente tem que aprender com o americano, aprender com o empresário brasileiro, é isso aí, né? A gente está aqui para aprender, né? Muito bom. Eu tinha uma coisa assim, quem me ensinou, Deus, mas eu tenho uma pergunta que eu fico emocionado de estar perdendo, quem me ensinou a fazer negócio, vender, comprar, porque esse é o negócio, né? Essa é uma história interessante. Na verdade, Isso é de família, Dr. Deusimar? O meu pai era um pequeno comerciante e nós morávamos no interior do Ceará, uma cidade a 170 quilômetros chamada Amontada. Eu nasci em 1947 e ele queria que eu fosse ser doutor. Ele não tinha grandes recursos, mas dava para enfrentar essa ousadia de me levar para a capital e morar na capital. Ele queria como comerciante. Um futuro melhor, né? E lá na capital ele fez uma opção para colocar em bons colégios. Podia ter ido para um colégio público, que é bom também, mas ele optou por ir para os principais colégios e com isso ele dizia, bom, quando você chegar do colégio, você tem que ajudar a pagar a escola. E aí eu ia vender laranja, banana, rapadura com um cesto na cabeça, num carrinho de mão, de porta em porta, nas feiras. Com que idade? Com 8 anos. Com 8 anos de idade eu comecei a trabalhar, depois fiquei no balcão da mercearia e fui empreendendo no comércio durante muitos anos. Aí eu tive a oportunidade, meu primeiro emprego formal foi na IBM do Brasil. Uau. Foi uma grande escola. Poxa, e em seguida eu fiz economia e fui para o mercado financeiro. Em 1971 eu entrei no mercado financeiro, numa distribuidora de valores, e tive a oportunidade de me formar em economia, fui professor da universidade. Em 1976 me convidaram para montar a Bolsa de Valores do Ceará. Foi uma experiência maravilhosa, eu fiz estágios na Bolsa de São Paulo, fiz estágios na Bolsa do Rio, de Belo Horizonte, inclusive tive uma experiência na Bolsa de Nova York, e aqui na Universidade Central da Flórida em 1977, num curso sobre mercado de capitais. Foi uma experiência muito boa e eu comecei a empreender no mercado de capitais. Em 1981, me apresentaram uma farmácia. E eu que era um. O senhor já tinha uma longa história até então, né? Eu era empreendedor do mercado financeiro. E de repente foi para eu acho um o outro sangue mercado. das minhas veias, corri o sangue de comerciante, eu digo, vou empreender no comércio de farmácia e acertei. Porque, por maior que seja a crise, você pode adiar a compra de uma roupa, a compra de uma televisão, a compra de um sapato, uma viagem. Saúde. Mas se você é diabético, se você é hipertenso, você não tem como adiar, você vai comprar. É tanto que a gente tem um histórico de crescimento contínuo. E o Brasil passou por algumas dificuldades agora, nos últimos 3 anos, mas em farmácia não. O setor farmacêutico continuou crescendo. É prova que esse ano ele fecha com aproximadamente 9% de crescimento. O setor como um todo. Enquanto que o PIB do Brasil vai crescer em torno de 1%. Tá aí. Primeira parte da entrevista do Deusmar de Queiroz. Foi bacana, né? Ele já traça um cenário ali muito interessante para o Brasil, né, Tarcísio? Ele tem uma perspectiva aí, como ele foi claro, eu acho que ele vai dizer depois, mas não para as eleições de 2018, mas ele pensa que a geração nova, pensando diferente, serão novos formadores de opinião, vão eleger políticos diferentes e vão cuidar do país, né? Ou seja, isso é muito importante. A gente volta já no próximo bloco falando sobre a construção do crédito, né? Como conseguir um bom crédito e o quão importante é isso aqui nos Estados Unidos. Poder bater com os nossos convidados já no próximo bloco.
Olha, vou abrir o papo, o programa já no intervalo, né? Porque o papo do intervalo tá bem interessante, né? A gente tava falando sobre crédito aqui, o Paulo tava dizendo que quem cuida do crédito também é a Rúbia, ou seja, ela entende de tudo, né? Não, e eu vou dizer o seguinte, agora vocês vão ouvir aqui de um especialista da Rúbia, e quem estiver aí no mundo todo brasileiro, esse é o assunto mais importante que você tem que entender verdade, aqui, né? para você entrar Porque o que acontece, de pé direito. né, Tarcísio? Porque no Brasil, né? Não adianta ter só dinheiro, Quando a né? gente fala em crédito, em ter crédito, né, em conseguir um financiamento, isso não tem talvez o valor, né, para o negócio, para os bancos, para o próprio governo que tem aqui nos Estados Unidos. Aqui tem um valor incrível, né? Não, e o modo é diferente. E o modo é completamente diferente. Rúbia, com você a palavra, eu quero que você me explique como formar e por que isso é tão diferente aqui nos Estados Unidos, né? As pessoas têm impressão, principalmente no Brasil, vamos supor, eu tenho um cartão de crédito, eu uso meu cartão de crédito, Tenho eu 50 pago. mil de limite. Eu tenho 50 mil de limite. Não, eu tenho 5 milhões na conta. Então eles acham porque eles têm dinheiro, eles têm cartão, eles acham que eles têm crédito. Isso aqui não existe. Então qualquer pessoa que, não importa quem ela seja, ela tem que construir isso que a gente chama de crédito. E eu vou lhe dizer, é tão importante isso que o nosso presidente Trump ficou milionário, bilionário do jeito que ele é, com crédito. Porque aqui, usando os bancos e sabendo fazer os impostos, é como que você consegue fazer dinheiro. Então, por isso que é super importante construir o crédito. E tem várias fases. Então, geralmente, os meus clientes, eu explico, você chegou aqui, como é que você pode fazer essa transição, no caso que ele chamaria o Tax ID Number da pessoa física, que seria como se fosse um CPF no Brasil. Que é para o mundo dos negócios, especialmente, não? Não, que é para você construir. Né? Você vai registrar como se você fosse pagar os impostos da sua parte pessoal, mas esse número vai começar a construir o seu crédito. Sim. Então, tem pessoas que chegam aqui e abrem uma conta num banco e recebem um cartão de crédito. Mas se elas não tiverem esse número, ela não criou crédito nenhum. Eu tenho um cartão de crédito com esse banco há 5 anos. Mas não tem nenhum Não tem registro, histórico, não tem histórico, o né? Tax ID, que é o número... Não, porque aqui a gente tem as entidades, são 3, que elas reportam, né, que tipo assim, todas as companhias reportam para ela e elas geram esse número e essa pontuação é que te dá o seu status. Eu vou lhe dizer, sem esse número você nunca vai ser um bom empreendedor. No final você explica para a gente como é que essas companhias fazem esse número, né? Esse número. Aqui se pergunta assim, qual é o seu crédito, né? O E aí seu score vamos crédito. checar o seu score, né? Ou seja, o seu número ali, né? E aí vão consultar esse crédito. Mas como se forma esse crédito aqui? Quer dizer, primeiro criar esse número, né? Exato. Esse número de registro que então as pessoas... você tem que dever para poder ter. Então se você não... Tem que dever. Você tem que dever. Então não importa quem você seja, você vai ter que dever. Não adianta ter dinheiro no e banco. saber como usar o crédito. Mas quais são as dívidas? Qual é a base das Eu vou falar, desse- tipo do assim, crédito? essa mesa aqui. Então, a gente tem as 4 perninhas. Então, eu diria que um crédito ideal seria ter essas 4 perninhas da mesa. O que seriam essas 4 perninhas? Você teria 2 cartões de crédito. Eu vou falar e depois eu explico. Você teria um carro e você teria um financiamento de uma casa. Então, seria essas 4 linhas. A estrutura base, talvez, A estrutura da vida básica aqui, né? na vida de um crédito para você começar uma construção. Mas vamos supor, Rubem, eu não tenho nada ainda. Então, você vai começar com o mais básico, que seria um cartão de crédito. Isso. Mas, Rubem, se eu não tenho crédito, você não vai ter cartão de crédito. Então, você não tem uma pontuação, nenhum banco vai te dar um cartão de crédito. Então, o que você vai fazer? Eu vou te dar um dinheiro para o banco vai segurar, congelar aquele dinheiro e vai te dar um cartão. Você Security contribuinte, credit card. vai dar um dinheiro para o Secure credit banco. card. Security Né? credit. Você deixa um depósito lá no depósito. banco e o banco te dá um cartão para você começar a sua vida financeira Exato. aqui gastando aquele dinheirinho que você deixou lá. Aí o pessoal... Só para ele saber assim, será que ele é bom pagador? Não, nem gasta aquele não mesmo. O dinheiro vai... Não, e olhe para você sentir como é complicado, porque aí o brasileiro tem aquela impressão, ok, eu fiz um cartão de 5 mil, eu vou gastar 5 mil todo mês pronto. E vou pagar. Você acha que o seu crédito vai ficar bom ou ruim? Ruim, eu acho. Usou todo o limite, mas pagou. Como é que é isso? Como André, funciona? deixa eu dar um exemplo, porque com toda a minha experiência de tributação e de contabilidade, esse era o meu erro, porque eu detesto dívida. Então, todos os meses nós liquidávamos 100% da conta do cartão de crédito. Que, tipo assim, até aí não tem problema. Não tem problema. Mas você é usar tá o ok. limite todo que é o problema. Usar o limite todo. Então, para você começar o seu crédito, essa é a minha opinião pessoal. Eu não usaria mais de 30%. A maioria das pessoas do limite. Então, você tem um cartão de 1.000, você vai usar só 300. Agora, muitas pessoas vão te falar 50% tá ok.
não tem problema, seria a construção. Então, depende de quão rápido. E outra coisa, o limite do cartão. Então, se você começar com um cartão de $300, você acha que quantos anos você vai construir o seu crédito? Pode esperar, acho que daqui a uns 5 anos, talvez você tenha um crédito para ter um cartão sem estar com o dinheiro na conta. Então, quanto mais dinheiro você colocar, não precisa também ser muito exagerado. 5 mil, né? Tá bom, né? E você fazer não só um cartão, mas 2, por causa daquela perninha que eu estou te falando. Sim. Então, por exemplo, eu tenho clientes que têm 2 cartões de crédito. Aí chega no banco, pô, eu quero um carro. Ah, infelizmente, quando a gente chegou e puxou o seu histórico, você só tem 2 linhas de crédito. Então, o banco não vai te dar, porque eles querem no mínimo 3, no mínimo. Tem bancos que exigem 4, por isso que eu estou falando que é a perninha da mesa. Então, se uma perninha falha, tem bancos que não querem te aceitar. Então, você vai para outros tipos de banco, entendeu? Porque cada banco tem o seu apetite. Então, seria isso. E outra coisa, o cartão você paga e ele está sempre disponível o crédito. Sempre rotatório. Então, é rotatório. Então, seria essas 2. Aí tem pessoas que falam, não, Rubim, então eu vou ter 20. 20 cartões. 20 cartões, porque o meu crédito vai ficar excelente. Já não é, né? É isso? Não? Já também, aí você já E, extrapolou. Rubem, vale se a pessoa usar o cartão de crédito e o de débito? Pontua no de débito? Não, não pontua no de No débito. de débito, não? Porque o de débito está usando o dinheiro que ele tem na conta. Eu vi uma expressão assim, você tem... Alguém disse para minha esposa, olha, você tem um cartão de débito consolidado. Eu nunca tinha... Ela veio me perguntar o que era isso. Eu disse, olha, eu não sei, eu sei que tu gasta aí e tá tem bem dinheiro, consolidado, né? bem Então, tá fundamentado, tem dinheiro na conta. Tá lá, tá na conta. Deve ser Mas eu isso. não entendi. Eu achei que talvez por usar o cartão de crédito e o de débito e ter o de, sei lá... Não, porque eles têm a opção no cartão de débito, fala assim, você quer usar o crédito, mas não é a opção de crédito, como a gente fala no Brasil, que você vai ter 30 dias para pagar. O dinheiro vai sair da sua conta na mesma hora. A vantagem é que você não vai usar a sua senha de banco, porque aqui é tudo na base da confiança. Não é como no Brasil. Então, essa parte de fraude de banco é muito complicada, porque se você depositar um cheque hoje no banco, o dinheiro vai estar liberado para você amanhã. Você acha que a gente já recebeu o dinheiro? Não. Não. Então, o banco te deu esse dinheiro na confiança. Como no Brasil a gente está acostumado que eles só vão te dar dinheiro se o cheque for compensado, aí depois o cheque não compensa. Aí você vem me procurar e dizer, Rubio, o que aconteceu? Cadê o meu dinheiro? Sumiu. Então, o cheque não foi compensado, foi devolvido e você estava com a impressão que o cheque já tinha sido compensado. A mesma coisa no crédito. Então, você tem essa impressão de que a parte do cartão de débito e crédito funciona como crédito e não é crédito. E ter vários cartões de crédito, como você falou, também não adianta? Não adianta. E seria a outra parte que eu estou falando, que seria a terceira parte, que seria o carro. Isso, um Então, financiamento de um carro, financiamento. Né? Aí o pessoal fala, financia o carro todo, financia só um pedaço. E pelo próprio banco... Então, você financiaria aqueles, né? Você pode financiar até $2.000 só, você não precisa financiar o carro inteiro. Entendeu? E você vai construir o crédito. E a casa. Então, é muito fácil. Então, tem muita gente que compra como estrangeiro, mas não tem esse número. Então, eu falo, se você puder depois adicionar esse Tax ID... A essa dívida? A essa dívida. Quando você receber o seu social, que seria o seu CPF americano, 90% dos casos é transferido. Você tem que tomar muito cuidado. O brasileiro tem 500 nomes. Então, vamos supor que tem 100 Rúbia... Sobrenomes, né? E vários sobrenomes. Então, às vezes, eles abreviam. Então, quando você tem lá o seu nome abreviado, aí você vai transferir, o nome não bate, não passa para o nome. Passa. Então, você tem várias coisinhas que você tem que prestar atenção na hora que você está montando o seu crédito, que você está fazendo isso, porque isso é super importante. Você falou aí da compra da casa, né? Ou seja, a gente vê que muitos brasileiros vêm para cá e compram uma casa. Eu quero dívida, né? Quero comprar à vista a minha casa, né? É um erro. Na minha opinião, Ou é melhor ele vir para cá, deixar o dinheiro aqui, fazer um crédito e depois pegar o financiamento de uma casa? depende do que ele quer fazer. Entendeu? Se ele quer vir para cá... O que é melhor nesse caso, né? Depende da transição dele. Se ele quer vir para morar aqui, ele vai dizer, não, eu vou mudar aqui, eu vou empreender nos Estados Unidos. Então é melhor você vir trazer o dinheiro e financiar, porque você vai precisar desse crédito depois para te ajudar em outras coisas. O grande lance é saber se essa compra é para um investimento ou se ele vai participar do mercado financeiro aqui nos Estados Unidos. O que a gente verifica é o seguinte, que toda a estrutura americana ela é criada, ela é montada para que você participe do mercado americano. O consumo no dia a dia faz com que a farmácia da esquina, o supermercado, o restaurante use o sistema bancário e daí é onde você consegue fazer o que o Rubio está dizendo, construir esse histórico. E aí, pode falar, Rubio. Não, mas eu estou falando assim também que tem outras coisas também. Então, vamos supor, Rubio, eu cheguei aqui, não sabia que eu ia morar.
fiz vários cartões de crédito, não usei o meu Tax ID. Aí eu resolvi que eu vou embora, não vou pagar nada e vou deixar tudo aqui. Pode ir, não volte. Porque no momento que você voltar, essa dívida vai estar te esperando. E no dia que você receber a sua documentação, alguém vai te apresentar essa conta. E aqui a conta passa para outras pessoas. Então, eu sou casado com você, você faleceu, essa conta vem para mim. De mim vai para os meus filhos. Essa conta não vai embora. Então, não expira, né? Não expira. Você me fez lembrar um caso de um cliente que nós tivemos, que ele esteve aqui há 10 anos atrás, constituiu um crédito, ficou com uma conta, ficou devendo e ficou devendo para o IRS. Uau! E ele voltou o ano passado e eu perguntei, você tem social? Ah, sim, eu tenho um social de quando eu morei aqui há 10 anos atrás. Fomos fazer a declaração de imposto de renda, a dívida estava lá, corrigida. E corrigida. E aí fizemos o crédito, né? Montamos lá as perninhas todas, o carro, a casa, os cartões de crédito. E como isso é reportado? Quer dizer, como isso chega para o governo? Você falou dos birôs, né, que recebem essas informações? Que recebem essas informações. E nem todas as empresas reportam para os 3 birôs. Então, tem banco que usa um birô. Tem banco que usa os 3. Se você for fazer financiamento de casa, geralmente ele usa os 3. Eles fazem uma média dos números de cada um. De tudo que foi informado sobre a situação de crédito. E o seu pagamento. E tem, assim, o histórico é muito importante. Então, tem bancos que exigem 2 anos de histórico. Se você tem um negócio e você está empreendendo e você é dono de uma companhia e você quer fazer um financiamento com o banco, geralmente todo banco vai te pedir de 2 a 3 anos, no mínimo, desse crédito aberto para te dar. Aí tem a outra opção, mas o governo quer que a economia fique se movendo aqui. Então, a maioria dos brasileiros não tem noção agora que você só tem, vamos supor, 1 ano de empresa, você pode pegar um financiamento com o banco, entendeu? O seu crédito não precisa nem estar tão bom ainda. Você tem que estar, lógico, com a pontuação mínima requerida para fazer aquele tipo de financiamento. Qual é a pontuação assim que tu disse? A gente tem um departamento que a gente chama de Small Business Lending Administration, que é do governo, né? E é justamente para pessoas pequenas, de pequenos negócios, que querem montar esse financiamento. E tem algumas vantagens de você fazer isso e desvantagens. Então, vamos supor, quando você faz um financiamento bancário comercial, que é totalmente diferente de residencial, você faz, por exemplo, você tem 3 anos fixo, mas você vai ter que pagar em 20 anos. Então, 3 anos você pode renegociar ou eles vão botar uma taxa nova para você. Então, 3,20, pode ser 3,25, pode ser 5,25, 7, 10, mas 10 anos geralmente é o máximo. 15 anos, eu vou lhe dizer assim, quase que raro de você ver banco fazendo 15, 20, entendeu? Você não vê fazer um financiamento de 30 anos na área comercial. Na área comercial e com a taxa fixa. Nessa parte, eles te dão 25 anos para pagar com a mesma taxa, nesse tipo de financiamento. Mas a taxa vai ser mais alta. Por quê? O governo vai te ajudar e ele vai garantir. Então, se você não pagar o banco, o governo vai pagar o banco. Por isso, vai ser mais caro. Mas o custo-benefício de quem está começando um negócio e não quer botar todo o dinheiro. Eu tenho clientes que falam, a taxa do dólar não está muito boa. Eu não quero trazer o dinheiro agora, eu vou financiar e quando eu tiver, depois eu pago. Entendeu? Dinheiro Então, depende do que você quer planejar. Então, tem várias possibilidades agora de você construir o seu crédito em 1 ano e eles conseguirem passar essa... Pois é, em quanto tempo? Um ano é um mínimo de um histórico para se ter um crédito ou para se ter uma avaliação de crédito? Se você for uma pessoa, por exemplo, que chegou aqui, no primeiro dia que você chegou, alguém te explicou isso aí você foi lá, já foi nos bancos, porque eu te dou sugestões. Você começou no começo, né? Aí se você fez do início... Tem bancos que tem cartão segurado, mas eles não reportam para esse Bureau que está segurado. Então, sua pontuação, ao invés de subir 3 pontos, vai subir 6. Então, você tem que descobrir os segredos de que sobe mais rápido. Se você comprar um carro... esse banco reporta para os 3, esse aqui só reporta para 1. Então, você tem que saber todos os caminhos. Quais são os bancos, né? Quais são os bancos. Então, diga aí pra gente. Pois é, vou fazer propaganda para mim. Não faça o nome, não. Não, mas tipo assim, eu geralmente sei esses bancos. Aí o pessoal fala, pô, Rubio, eu sou seu cliente, você tá me mandando para aquele banco. Eu falei, mas se eu não te ajudar agora,
eu não vou conseguir te ajudar no futuro. Então, eu quero que seu crédito suba mais alto. E ele sabe disso, porque ele já... Eu sou um aluno assíduo. Um aluno assíduo. Então, ele falou, mas você vai me mandar eu para lá? Eu não gosto nem desse banco. Eu falei, mas é o único banco que vai poder te ajudar nesse momento. Então, tem bancos que têm essas flexibilidades. Mas então, já estou voltando rapidinho. Já está voltando, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, você tem que realmente planejar esse crédito. Então, se você quer crescer super rápido, aí você fez 2 cartões segurados, já comprou o carro... E aí você já tinha uma casa que você comprou como estrangeiro, adiciona essa numeração, seu crédito está perfeito. Tem pessoas que em 6 meses entram, por exemplo, numa Mercedes e conseguem um crédito de 2% num carro, como se fosse americano, e o crédito só está há 6 meses, porque ele fez tudo certinho do início. Isso aí é tão importante que ela está dizendo, porque vou dizer mais uma coisa. Às vezes você acredita, Rubia, que eu tenho conhecido amigos americanos, mesmo americanos, nasceram aqui, a vida toda morou aqui, nunca nem foi em outro país. E eles não têm também esse conhecimento, alguns dos americanos. E aí chegam para mim e dizem, olha, eu comprei meu carro novo. Eu digo, que legal. Rapaz, me conta aí, me dá curiosidade, quanto foi a tua taxa? Não, foi 6%. Eu disse, você é maluco? Aí eles, foi uma maravilha, eu dei o meu carrinho velho lá, ficaram, peguei esse, não dei mais nada. Aí eu disse, mas e quanto tempo? Ele, 72 meses. Eu disse, meu amigo... E o cara é americano. Mas ele não tem noção, porque ele mesmo não tinha inteligência financeira. Sim. De fazer isso que ela ensinou. Então, isso que ela ensinou aí... A construção do crédito é uma ciência. É uma ciência. E isso que ela falou aí para os ouvintes aí, os telespectadores, isso aí é algo que não tem valor imenso. É verdade. E você pode buscar isso com uma consultoria financeira, né? Aí falando do empreendedor que vem para cá... Procura um profissional. Que vem para cá, não quer investir aqui e não conhece. Em cada área você tem que ter um profissional. Não conhece, absolutamente. Vem para cá e quer investir um dinheiro, de repente... Não faz o crédito com aquele dinheiro que poderia fazer, né? E poderia fazer, porque tem... Muito importante, porque isso é uma coisa que acontece bastante. Então, eu sou dono de negócio. Isso. Vou fazer um financiamento para minha empresa achando que vai construir meu crédito pessoal. E não vai. Isso é, tipo assim, acontece diariamente. Empresa, pessoal. Não, se você construir o seu pessoal, você precisa do seu pessoal para ter o crédito da empresa. Mas vamos supor que você já tem um pessoal e resolveu fazer uma empresa para construir, para ajudar o pessoal. Porque aconteceu algum problema, você está precisando dar aquele backup, mas você só tem dinheiro na empresa. Aí, muitas pessoas, né, em banco não têm essa experiência de conhecimento de crédito, que às vezes até os bancários, os funcionários não sabem. Então, eles falam, não, pode fazer esse financiamento aqui, essa linha de crédito da empresa, que vai ajudar o seu crédito pessoal. Não aparece nem no seu crédito pessoal. Então, quando você vai fazer um financiamento de comercial aqui, eles vão dizer, você tem algum débito no seu negócio, não é débito, a palavra seria alguma dívida pendente, alguma linha de crédito, porque às vezes não mostra no seu crédito pessoal, entendeu? Então, você tem que realmente se preocupar de não usar a sua empresa para construir o seu crédito pessoal. Não vai funcionar. Ou seja... O pessoal ajuda no crédito da empresa, mas a empresa não ajuda no crédito da empresa. Ou seja, sempre vai ser aqui, o pessoal é o que vale, que é a retaguarda. Porque você vai garantir o dinheiro da empresa pode sumir de um dia para o outro, pode gastar, né? Mas o seu é o seu. Acaba ficando ali. Vamos ver o depoimento de mais um investidor, né? A gente já teve o caso da Natália, que é uma empreendedora. A gente vai ouvir agora a entrevista de uma pessoa que investiu em Vacation Home. Excelente. Vamos ver. Eu tô aqui com o Gilberto, que é um investidor de imóveis, de casas para vacation homes, é isso mesmo? Isso, também sou. Eu quero saber o porquê que você começou a investir nesse meio dessas casas. Aqui na Flórida, nós recebemos... Bom, basicamente, para deixar uma história bem comprida, bem curta, nós temos... Orlando é uma das cidades que mais recebem turistas no mundo. Né? Então, nós temos o nível dos turistas hoje mudou muito e radicalmente. Não é todo mundo que está vindo para fazer turismo na Flórida que tem o desejo de ficar em apartamentos, ou melhor, em hotéis. Eles procuram mais um apartamento, uma casa, para que tenha maior facilidade, tenha condições de oferecer maior conforto para a família. Entendi. E você comprando essas casas, você garante algum retorno financeiro? Sim, se bem administrado, obviamente você vai ter um retorno, porque o mercado hoje de turismo e o turismo exigindo casas para que se acomode famílias é muito grande e muito rentável. Legal. E qual é a relação entre comprar uma casa e criar um crédito?
existe um debate muito grande em cima disso. A verdade, não gera crédito imediato. O que gera crédito é a consequência da sua credibilidade no mercado. Você comprando uma casa financiada, automaticamente você vai ter parcelas a serem pagas. Esse histórico do pagamento dessas parcelas, se linkado a um Tax ID, vai te gerar um crédito. Entendi. Existe algum erro na sua trajetória por falta de informação que você já cometeu? Eu acho que um dos maiores erros no início desse negócio foi querer usar a minha experiência brasileira dentro desse mercado americano. Se você não quer errar aqui, você tem que escutar muito e tentar dirimir tudo e conter informação e identificar aquelas que têm fundamento e aquelas que não, porque se qualquer movimento aqui, qualquer investimento que você não esteja extremamente fundamentado, você vai perder muito dinheiro, porque aqui não há desculpa e não tem esse país não vai te dar condições de errar uma segunda vez. Aqui não existe, ninguém vai passar a mão na tua cabeça e falar, olha, coitadinho, você errou, vamos te dar uma nova chance. Não, aqui quando você erra, você paga pelo teu erro e paga para recomeçar. Infelizmente é assim, mas é um mercado para as pessoas que escutam e que usam bons profissionais para estar do lado, como parceria. Legal. Obrigada, Gilberto, pela entrevista. Boa sorte nos negócios. É com vocês aí no estúdio, Andrei. Obrigado você, Dani. Tá aí. Tarcísio, você entende muito, né, desse negócio também. É bom investir em vacation home? Eu vou dizer uma coisa. Vacation home é uma coisa que existe no mundo todo, né? E eu já compro imóvel com essa finalidade no Brasil há muito tempo. Desde a década de 80 para 90, lá a gente chamava flat, ou apart hotel, ou casa de férias mesmo, ou casa para alugar por temporada. Mas aqui, cidade turística do mundo, a principal, mais de 65 milhões de turistas por ano e precisando de hotéis, né? Foi assim que isso começou que esse mercado acabou crescendo, porque a casa de férias é um hotel pequeno. As pessoas investem nisso pensando em rentabilidade, mas vão ganhar dinheiro. Mas vai ganhar, mas alguns pontos, como ele falou ali. Primeiro, a administração. Turismo não é coisa para amador, certo? Turismo é hotelaria, turismo é para profissional mesmo. Então, a rede de distribuição de quem administra uma casa... Vou dar um exemplo. Eu acredito que uma casa de férias não pode ser comprada simplesmente com um corretor de imóveis. Por exemplo, mesmo que eu tenha as profissões essas todas, mas o corretor de imóveis não entende de turismo, não entende de rentabilidade, não entende de gestão, de hotelaria, de hospitalidade, não entende de nada. Então, nem onde deve ser a localização de uma casa dessa, por exemplo. Então, esse é um profissional especial para dar essa consultoria, que é como esse investidor falou. A localização, mas a administração, a gestão da casa, a manutenção, a distribuição no mundo. Que canais de distribuição essa casa vai ter no mundo? Não posso simplesmente dizer que vou administrar a sua casa e vou botar no meu site a sua casa. Não é assim que funciona, entendeu? Jamais iria alugar para dar pelo menos ali 35 semanas no ano de rentabilidade para o cliente. Então, são sistemas mundiais de hotelaria, como o Desbravador, outros sistemas, softwares que fazem essa casa estar no mundo, faz essa casa estar em todos os sites que vendem viagens do mundo, todos os sites, aqueles que as pessoas já fazem reservas e buscam lá aquelas buscas. Então, tem que estar nesses sistemas de distribuição. E outra coisa, a localização é fundamental, porque se não tiver exatamente num resort que seja bem qualificado na hotelaria mundial, que tenha um target market de clientela certo, ele não vai ter resultado. Só para a gente concluir, eu vou chamar a segunda parte da entrevista do Deusmar. Como você falou, né? Às vezes a casa não rendeu, mas ela se pagou. E é o mínimo, né? Isso é dinheiro. Eu tenho uma série de clientes que fazem investimento no short term. Tá? E eu tenho muitos deles que ao longo dos anos vieram... Short term que você fala são essas casas de locações... Casa de férias. De temporada. Sim. E muitos deles, ao passar dos anos, têm mudado o perfil. Antes eles tinham uma casa de 2 quartos ou 3 quartos e hoje eles têm visto que a rentabilidade... Eu não sou da área de hospitality, mas eu vejo pelos números da contabilidade das empresas que nós trabalhamos, que as casas têm aumentado de tamanho. Ou seja, hoje, para a hospitalidade, você está falando de uma casa de 6
suítes ou Mais de 8 possibilidades. suítes, porque aí ele consegue valorizar melhor o seu negócio. Mais Rentabilizar. Exatamente. Vamos à segunda parte da nossa entrevista com o Deusmar de Queiroz. Vamos lá. Nós pretendíamos ter uma grande rede. Eu não queria ficar na mão do distribuidor, eu queria ter acesso ao próprio, à própria indústria, ter prazo, ter desconto. E realmente conseguimos. Montamos uma boa equipe, para você ter ideia. Hoje nós temos 23 mil colaboradores e faturamos esse ano 2 bilhões de dólares. Uma perspectiva de faturar 2 bilhões e 300 de dólares no próximo ano. Um crescimento acima de 10%. E estamos felizes, acreditando cada vez mais na força do trabalho e no empreendedorismo. É um setor já era um setor na época que o senhor empreendeu no ramo farmacêutico de muita concorrência, né? Era uma preocupação, quer dizer, farmácia a gente já tinha em cada esquina, né? Eu acho que eu lembro da minha infância e hoje mais. Mas ainda assim o senhor conseguiu expandir brilhantemente. Continua sendo um setor de muita concorrência, mas eu pergunto qual setor não é, né? Eu cheguei aqui, em menos de 24 horas, eu recebi 5 ligações para comprar casa aqui em Orlando. Então, olha a concorrência, viu? Presta atenção, assim. Então, todos os setores têm concorrência muito grande. Como descobriram que o senhor estava aqui, né? Você vê o Publix do lado, o Walmart do outro e o Target do outro. Então, tem negócio, tem business. Tem concorrência em todos os setores. O que você tem que ter é disposição para enfrentar essa concorrência e conseguir ter um diferencial, ser algo diferente. E nós conseguimos isso em vários setores. Por exemplo, nós fomos a primeira loja 24 horas lá no Nordeste, 24 horas sem porta. Nós criamos um sistema de receber contas de água, luz, telefone na farmácia, como correspondente bancário. Então, teve uma série de diferenciações que fez com que nós nos tornássemos o maior do Brasil. Agregando, né, valor. Tarcísio, fica à vontade. Tem umas perguntas aqui de empreendedores que estão começando da Universidade Central da Flórida. E é assim, primeiro, o senhor, para ser um empresário de sucesso, mas o senhor mesmo se considera um empreendedor, se considera um homem de sorte, ou um homem que foi abençoado por Deus? Eu prefiro ficar com a terceira opção em primeiro lugar. A terceira em primeiro. Eu sou um homem abençoado por Deus, eu sou homem de sorte, eu sou empreendedor, eu sou uma pessoa que gosto de coisas diferentes e gosto de enfrentar o futuro. Tem um livro o livro diz o tecedor de ousadia. Então, eu me considero um ousado. Vamos mostrar aqui. Cristão, ousado, mostrar aqui. Né? E otimista. Né? Eu acho que se o otimismo não ajuda, o pessimismo atrapalha muito. Então, eu continuo sempre acreditando no Brasil e acreditando na força do trabalho. E aí tem uma pergunta de um menino que ele fez, um jovem, ele perguntou assim, algum dia o senhor pensou em desistir? Não, desistir não faz parte do nosso dicionário. Dificuldade sim, né? Hein? Dificuldade sim, né? Claro, dificuldade tem muita, pelo amor de Deus. O que seria da nossa vida se não tivesse dificuldade? Então, alguma que o senhor lembre, assim, em especial? Porque eu acho que... Maior dificuldade? São ensinamentos, né? Não, existe barreiras alfandegárias, pra você ter uma ideia... eu fui abrir uma loja em Petrolina, em Juazeiro, lá na fronteira com Juazeiro, Petrolina ainda é Pernambuco, Juazeiro da Bahia, tem ali cortada pelo Rio São Francisco. E quando nós fomos abrir, a prefeitura criou uma lei que você não podia abrir uma farmácia com menos de 500 metros de distância da outra. A maior rua tinha 1000 metros, então botar a sua ninguém abria mais farmácia. Aí você tem que entrar na justiça, tem uma série de coisas. A outra coisa é o seguinte, como o senhor é economista e eu também sou, a gente não pode deixar de perguntar para o senhor, crise, né? Porque, de qualquer forma, o senhor falou, no setor farmacêutico não houve crise no Brasil nos últimos 5 anos, mas nós tivemos crise na economia brasileira de qualquer forma. Então, sem dúvida. O que é que significa essa palavra crise na sua cabeça? Crise é uma dificuldade, claro, crise é uma dificuldade. Só que nós temos que analisar bem o que está acontecendo no Brasil. O Brasil passa por um momento muito difícil na política e na economia e na moral. Isso reflete na falta de dinheiro para a educação, na falta de dinheiro para a saúde, segurança, investimentos em infraestrutura. Essa crise que existe no Brasil é uma crise que pode ser perfeitamente solucionada. Eu não digo que nas eleições agora desse ano, mas esse ano já vai haver um começo de mudança e em 2022 eu acredito que o Brasil já possa decolar e ter um período bom de crescimento no emprego. Você vê os Estados Unidos com 4% de desemprego, viu o Brasil também há uma certa época atrás, 5, 6 anos atrás também tinha 400, hoje já foi a 13, 14, já está em 12, está melhorando.
melhorando. Eu acredito que vai haver uma mudança muito grande. Você tinha um juro de 14,25, já está em 7 com tendência para ir para 6,5. Você tinha uma inflação de 9%, já está em torno de 3%. Então, há uma possibilidade do Brasil vencer todas e quaisquer crises. A principal crise do Brasil é realmente a moral que influencia na política e consequência na economia brasileira. Nós, crise sempre tivemos e vamos continuar tendo. Os Estados Unidos tem, o mundo todo tem crise, inclusive fala-se em violência e segurança. Vai no leste europeu, aqui de vez em quando acontece o pessoal disparar, os terroristas e tudo. Então no Brasil tem também. Vai melhorar. Dificuldades a gente tem. Falando em empreendedorismo, né, que o Tarcísio está comentando tanto, as pessoas que estão assistindo podem pensar assim, ele está falando em empreender com dinheiro é fácil, devem estar pensando isso do senhor. Como se empreender sem dinheiro, empreender com vontade? Qual é o segredo desse empreendedorismo guerreiro mesmo, de abrir algo e acreditar naquela ideia, mesmo com todas as dificuldades do Brasil, capital, impostos, né? E tudo mais. Pouco capital, exato. As pessoas têm medo de se endividar. Quando você tem uma boa ideia, quando você tem um negócio que você acredita, está disposto a colocar sua energia, seu sangue naquilo, não tenha medo. Por exemplo, nós temos o Banco do Nordeste, nós tivemos o BNDES, que facilita quando o projeto é bom. Com um juro abaixo do juro de mercado. Para um bom empreendimento, tem. E um juro de 7%, juro de menos de 1% ao mês, não faz medo a nenhum empreendedor. O Brasil caminha para isso, 7% ao ano. Mesmo que você coloque mais um delta aí, vá para 10%, para 12%, se você for montar uma operação que não consegue ganhar 2% para dar um para o coitado, dar um pro coitado do banqueiro e ficar com 1%, então não monte a operação, porque a sua operação não está correta. Não está correta. Mas se empreender e não ganhar dinheiro, que empreendimento é esse? Nem as igrejas hoje em dia, pequenas igrejas, grandes negócios. Realmente não tem essa história de não ganhar dinheiro. Né? Uma pergunta da área de empreendedorismo é assim, a concorrência, né? Porque a gente sabe que até a CVS americana entrou no Brasil, né? Sim, através da Onofre. E aí, como o senhor recebeu essa notícia na época? O que significa o pagamento? O Walmart também entrou e os outros estão sobrevivendo. O Carrefour entrou, o Cassino entrou no Brasil e os supermercados vivem muito bem. Várias empresas multinacionais entraram no Brasil e continuam. Existe espaço. Não me preocupa o fato da CVS ou da Walgreens ir para o Brasil. Por enquanto ele entrou muito tímido, só com 50 lojas. Mas nem pelo fato do potencial que ele representa? Na verdade, ele está só estudando, né? Está só estudando. O que vai acontecer? Ele comprou Boots compra Casa Saba no México, a Casa Saba compra a Walmart na Argentina e Salcobre Cruz Verde no Chile e eles querem o Brasil. E quem vai para a América Latina, né? Que é o Brasil. O Brasil não é só o México, é o Brasil. O Brasil que é o grande mercado. É o maior mercado. Só que ele está estudando para ver como vai entrar. Não é fácil. Não é fácil. Vai encontrar um pagamento lá, toda armada para poder recebê-lo. Né? Um exército. Não vai ser fácil. Vai encontrar um exército lá. E falando o contrário, né? Já que você falou aí da expansão no Brasil, da concorrência, o senhor pretende abrir aqui? Ou qual o conselho que o senhor daria para quem já pensa além do Brasil, né? Acha que o Brasil já está pequeno, eu quero exportar, eu quero abrir fora do Brasil. O senhor, pelo menos, não está pensando nisso. Quer duplicar até 2022 em quantas unidades? O senhor falou? Até 2022 sai de 1.000 para 2.000. Não, mas eu acho que o mercado realmente é os Estados Unidos. Você imaginar o Uruguai, o Paraguai, o Uruguai é menos que Fortaleza, o Paraguai é menos que qualquer capital brasileira, a Argentina é do tamanho de São Paulo. Por que não sair direto para onde tem dinheiro, gente, facilidades operacionais, juros menos baixos burocracia? para investir no negócio. Então, o nosso futuro, com certeza, será vir para os Estados Unidos. Se você vai dizer quando, não sei exatamente quando, tem tempo, vamos engrossar o pescoço para poder vir aqui e montar uma operação. E quando entrar com 100, 200 lojas, nós sabemos fazer. Quem sabe operar uma loja no Brasil, com toda a burocracia, com todas as dificuldades, operará muito bem nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer parte. Tá aí mais um pedacinho, né? Ele deve investir aqui, viu, Tarcísio? A gente não tem muito tempo. Eu vou pro break, depois a gente fala mais sobre a entrevista do Deusmar de Queiroz, que falou que o futuro está aqui nos Estados Unidos também, mas ele aposta no Brasil, a gente sabe que é um apaixonado pelo Brasil. Eu já volto com a revista de domingo.
Já estamos de volta com a nossa revista de domingo, hoje falando sobre empreender, né? Investir aqui nos Estados Unidos, vir para cá, abrir um próprio negócio e como funciona, né? Como isso tudo funciona. Já a gente vai falar um pouquinho, nós já comentamos, a Rubia já falou um pouquinho sobre os financiamentos, né? O Tarcísio já falou sobre as startups, ou seja, é possível vir para cá e apresentar aqui o seu business e de repente ter um aporte já financeiro inicial, tá? Agora, Vandrei, uma dica que eu tenho, depois se a gente puder ter um espaço, claro. Como você já começar investindo, fazer dinheiro em dólar, que eu acho que todo mundo quando chega aqui, a primeira coisa que precisa, de uma forma simples e segura. Um dia eu queria contar esse recado aí, dar esse recado aí, como é que faz isso? E é legal, né? É seguro. Tô brincando. Cuidado com o IRS. É isso aí. Olha só, a partir da semana que vem, você vai ver uma série de reportagens sobre o Brasil, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? E eu fui ao Brasil, agora no verão, e mostrei exemplos de pessoas que moram no Brasil e que têm seus negócios familiares e que apostam no Brasil. Já passaram por muitas crises. Vamos ver a chamadinha da nossa série que vocês vão entender melhor esse recado, que é super bacana e super otimista, né, para o nosso Brasil. A nossa revista de domingo está aqui, numa das praias mais famosas do mundo. Vocês estão vendo o Pão de Açúcar lá atrás? Bem-vindos a Copacabana, no Rio de Janeiro. A nossa revista de domingo está aqui no Rio para mostrar exemplos de pessoas que acreditam nesse país. Nunca saí do Brasil, para não sei como é que funciona em outros lugares do mundo. É trabalho, é difícil, é trabalhoso. Você sabe que tem muita gente que está desempregada, que o dinheiro eventualmente deixa de circular por conta disso. Mas a gente é guerreiro, né, cara? A gente é brasileiro. Porque comércio de favela é birosca, né? E de repente as coisas foram acontecendo. Quando eu me flagrei, eu era o melhor boteco do Brasil. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande. Conheci um rapaz que mesmo a contragosto do pai, resolveu seguir o sonho dele e ser dono de bar. Meu pai era o cara que mais detestou a ideia de abrir um bar. Você vai ser dono de bar? Eu paguei curso pra você na África, nos Estados Unidos. Segredo. Vamos lá, chefe, tá aí. E a gente começou, não era nada. Não tinha nem cliente. A gente tinha que botar cliente na rua que tava passando pra tomar uma cerveja e a gente dava outra de graça pra poder pelo menos ter movimento no bar. Então você vê uma evolução de uma coisa que não era nada, ser hoje um bar lotado. Eu acho que isso é gratificante pra caramba. Quando a gente abriu o bar, não tinha público, não tinha ninguém. E aí a gente ficava desesperado, eu ficava ali na rua entregando panfleto, cardápio. A gente até brincava assim, chamava e falava, dá uma banda, bota pra dentro da loja pra ver se emburra, pra ver se conquistar os novos clientes. O pessoal fala muito sobre a crise que está afetando a parte de órgãos públicos e tudo mais. Mas graças a Deus a gente vive bem. 4 histórias, 4 exemplos de brasileiros que não desistem do Brasil. É semana que vem, aqui na Revista de Domingo. Não perca a série de reportagens Pra Frente Brasil. Pisou muito, viu? Tá aí, tá vendo? Tem exemplos, né? Já que a gente tá falando de empreendedorismo, né? Deu saudade agora, né? Eu vou até pegar. Muito bom. Muito legal. Parabéns aí, viu? Ficou muito bacana. legal. A partir da semana que vem, a primeira história, né? Contando as dificuldades, né? Como é que se cria um negócio no Brasil e como se mantém, né? Eu acho que é uma aula. Essa série vai Eu tive essa experiência aí parecida, viu? Você já teve, né? Mas me fala o que você estava falando, tá? Eu vou deixar a deixa aqui do Paulo. O Paulo é um grande empresário de contabilidade, deu aí as dicas, junto com a maior especialista aqui do sistema financeiro bancário, mas ele falou sobre os clientes dele que tem vacation homes e que começou com uma de 2 quartos, depois queria de 3. Eu quero dizer, hoje é a partir de 6, 7, 8 quartos, porque você tem uma vacation home, é como eu digo, você chegou nos Estados Unidos, você às vezes não tem ideia de um negócio ou não sabe ainda o que vai fazer. O caminho primeiro é esse, Paulo, porque é investir de forma simples e segura, porque ele vai investir no real estate, que imóvel é como meu avô lá em Sobral dizia, e o Renato Aragão dizia muito isso brincando, meu filho, junte terra
e imóvel, nem que terra, nem que seja nas unhas, entendeu? Então, você ter imóvel e terra, real estate é o nome para real propriedade, isso aí você nunca vai ficar pobre. E aí você chega no outro país, esse país valoriza muito, porque na hora que você tem o real estate aqui, você é o primeiro contribuinte já. Porque você obrigatoriamente vai contribuir para gerar renda para a sua cidade, para pagar a escola do seu filho, que é o property tax. Você tem raízes. Então você já está vindo para fundar raízes. Isso. Então o americano entende como você já é dono de um pedaço dos Estados Unidos. Então invista no real estate para começar. Você pega uma casa dessa já de 6 quartos ou 7 quartos, ela já é um hotelzinho que você vai ter aqui. Bem administrado, vai gerar uma renda, não é só para pagar despesas, não, vai gerar uma renda. Não, mas inicialmente ela se paga. Mas né? ela fica. Ela se paga. Mas Ela sobra, se paga. ela se paga, mas sobra uma renda para o cara. Olha que beleza. Sendo feito um planejamento direito por um profissional correto, que entende do mercado turístico e imobiliário, ela vai render para ele 6% ao ano, tirando todas as despesas, property tax e tudo mais. Então, 6% ao ano. A pessoa sem estar fazendo nada é um grande negócio. É um excelente. Outra coisa, o risco é zero porque ele tem um título de uma propriedade americana, a hora que ele quiser ele tira daquela administradora, ou ele vai morar, ele dá para uma filha dele, ou ele revende, entendeu? Então é seguro demais e é a forma de que ele não tem trabalho, porque quem administra é um profissional da área de hotelaria, de property management, mais ligado à área do turismo. Então tem uma renda de forma simples e segura através do real estate, mas não em qualquer tipo de real estate. E sim, se for uma casa de férias, tem que ter alguns pré-requisitos fundamentais. Eu posso dizer isso depois aí para o cliente, mas tem uma forma correta de fazer esse negócio dar resultado. Eu vou adicionar só em um minuto falando da parte comercial, porque como eu já estou nessa área há bastante tempo, e essa mudança também de não só da parte das casas de férias, mas as propriedades comerciais. Porque os aluguéis são para 5, 10, 15, 20 anos. Pode ser uma triple net. Pode ser um triple net. Aqui esse ramo também é interessante. Né? Não, triple net. Triple net. Está aumentando muito mais desse lado do que até as casas de férias ultimamente. São dois produtos fantásticos. Agora, falando só para a gente complementar, a gente está com um pouquinho de tempo nesse bloco, Rúbia e o Paulo também, sobre a questão dos financiamentos aqui, né, do aporte do governo. Né? O governo oferece esse subsídio, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem um bom crédito e queira fazer isso, né? Ele oferece, você tem que estar preparado. Se você precisa de um business plan para o seu empreender aqui no seu negócio, para você conseguir do governo, ele tem um próprio pacote dele. E vou lhe dizer, você tem que estar muito bem preparado. Que sentido você fala? Para pegar esse business plan para pegar esse financiamento. Né? Você tem que ter os livros contábeis muito bem preparados. O Profit Loss, o Balance Sheet. Você tem que estar com o teu imposto de renda muito bem feito e entregue ao dia, porque é daí que ele vai analisar a tua empresa. Ou seja, o teu histórico. Um defeito que o pessoal dá muito problema é essa parte do imposto. Então, eu venho para cá e eu tenho um Maserati. E eu mostro na minha contabilidade que eu faço $20 mil. Então, como é que você quer conseguir um financiamento do banco e do governo e você só está mostrando que você só tem ganhos de 20 mil? E você tem um Maserati. Não existe jeitinho. Sim. Não tem como fazer. Então, você precisa estar com ele, ou seja, como ele falou. não é real. Com lastro, né? O histórico o seu lastro. Você tem que ter lastro. Ele te olha por todos os ângulos. Não adianta você querer. O que o Rubem falou, você tem uma casa de 600, 800 mil dólares, você anda com uma Maserati, a tua esposa com uma Mercedes, e você quer apresentar um imposto de renda onde você teve uma receita líquida 40 mil ao ano. 40 mil ao ano, 30 mil ao ano. Não é condizente. Não bate, né? Não bate. Você não vai conseguir o financiamento. Não tem o jeitinho do Brasil. Não existe o jeitinho. E, de novo, esteja cercado de profissionais da área. Quer seja profissional da área da hotelaria, profissional da área financeira, o teu advogado, o teu contador, que conhece a tua vida tributária. É muito importante nesse país você estar cercado de profissionais gabaritados que conhecem da arte de viver e empreender nos Estados Unidos. Empreendedorismo aqui não é para leigo, não é para amador e também você não empreende sozinho aqui nos Estados Unidos. Você tem toda essa assessoria que vai ser útil, vai ser necessária para que você desenvolva. Profissional é um investimento. Isso é super importante para o seu negócio crescer, porque você aluga. Vamos supor que você tem um negócio, você está alugando aquilo ali. Então, você paga o seu... todo mês você está pagando pelo seu prédio. Aquilo ali você não pode descontar no seu imposto de renda. Mas se você comprar e você tem um financiamento, você pode descontar. Então, é um jogo também para você descontar. Você tem que participar para ter o retorno. Por exemplo, uma casa de férias é uma empresa.
né? Então já diminui a forma tributária, lança as despesas até das viagens dele aqui. Da viagem, da rouparia. Lança das roupas que ele comprou negócio, da viagem. né? Vira negócio. A própria casa se transforma num negócio, numa empresa e já melhora na parte tributária, na parte... Inclusive a própria depreciação do imóvel. Exato. Já lança também, então... E os aportes de financiamento são bons, são grandes? São Rubia, grandes. mesmo Geralmente, inicialmente? na parte... Se você vai ser dono do negócio. Então, o Paulo é dono do negócio dele, ele está comprando o prédio que ele tem a contabilidade dele. Sim. Então, tipo assim, geralmente ele pode colocar, vamos supor, 10%. Depende do banco, até 5% de entrada para fazer esse financiamento comercial, dependendo do banco. No caso de você vir do Brasil, eu sou investidor, você vai ter que ter um aporte maior se for uma propriedade de investimento. Eu vou investir e vou alugar aquilo ali. Então, você vai ter que botar 25%. Mas existe essa possibilidade, como eu te falei, dependendo do financiamento. Você tem incentivos do governo para fazer isso. Se você for comprar uma casa, por exemplo, Casa de vaqueiro, a gente férias, financia. Financiamento... Para brasileiro, na realidade, de 30% a 40% a gente prefere, para poder ele não ter tanta burocracia no processo com o banco. Como ele totalmente só se caracterizando com a renda lá de fora, como estrangeiro. Mas a gente financia 30%, 35%, se for 40% melhor, é mais fácil. Maravilha. Vamos assistir a última parte da nossa entrevista que nós fizemos, eu e Tarcísio, né? Tivemos o prazer de conversar com um dos maiores empresários do Brasil, um homem que já foi listado na Forbes, que tem uma gama de empresas e uma experiência, né? Incrível. E tem humildade, né? E humildade. Isso que é o mais interessante, né? E que tem empresas lá nos lugares mais longínquos do Brasil. Deusmar de Queiroz, mais um trechinho para vocês. O senhor pensou, fez isso? O senhor pensa em vender a PagMenos, ou vendeu, ou vai vender? O senhor pensou algum dia nisso? Porque aqui nos Estados Unidos é comum. Eu sou do mercado financeiro, eu sou da Bolsa de Valores. Eu entendo que fazer um IPO, fazer um lançamento de ações, é o destino natural de quem quer ser grande e quer continuar crescendo. Nós fizemos a primeira experiência agora com um private, um fundo americano, General Atlantic, vendemos 17%, fizemos uma injeção de 600 milhões na empresa, para continuar crescendo. A maioria dos empresários, não vou vender um pedaço, abriu um pedacinho, né? Um pedacinho. Então você vende 17 e valoriza os 83 que ficaram. Os 83 hoje já vale mais do que o dobro do que se eu não tivesse vendido. Você fez aquela injeção, continuou, eu falo em endividamento, mas tem que ter um endividamento saudável. Você não pode crescer com base em dívida, você tem que crescer já com recursos próprios, né? Uma parte dele, pelo menos. E foi o que nós fizemos. E parabéns, viu? Melhorando a condição no Brasil, que eu acho que logo depois que definir o quadro político, nós vamos fazer um IPO, vamos lançar ações. E Deus, eu vou até dizer para você, o americano que eu tenho convivido, assim, os grandes investidores, até como esse fundo, até vou lhe dar um segredo aqui, você já sabe, mas eu vou complementar. Eles chegam para mim conversando, eles ficam muito felizes se eles estiverem investindo no negócio, se eles tiverem 6% ao ano de retorno do capital, dos milhões de dólares deles que eles colocam. 6% para eles é o máximo, eles já ficam satisfeitíssimos. Então, eles têm dinheiro a fundo perdido, eles têm que, 5% do que as empresas arrecadam, eles têm que investir em filantropia, têm que doar dinheiro, têm que fazer tudo. Então, para o investidor americano, 6% de retorno do seu negócio, para eles, eles já estão assim satisfeitíssimos. Eu estou lhe dizendo isso. É a realidade aqui. O senhor trabalha essencialmente com o ramo da saúde, né? O Brasil é um país muito assistencialista. Juntando essas duas coisas, dá para fazer muito assistencialismo ou filantropia. O senhor faz algo do tipo? O que o senhor pensa sobre isso? Nós temos várias ações materiais e comportamentais. Por exemplo, nós já doamos mais de 4 mil cadeiras de rodas, já doamos mais de 100 ambulâncias. Isso são coisas específicas. Mas nós temos uma fundação que trabalha com detentos, aprisionados. Então, nós procuramos dar uma segunda chance para essa pessoa. Ele, quando tem um bom comportamento, a gente leva lá para a fábrica escola. Ele vai às 7 horas da manhã e fica até às 17, onde ele pode conviver com a família, esposa, filhos e produzir, fazer artesanato, fazer uma série de produtos que são depois distribuídos e vendidos. No Nordeste, nós já especialmente, recuperamos 180 ex-detentos e o índice de incidência do crime cai muito, né? É menos de 5 pessoas, de 180, Uau, dá menos de 3%. Parabéns. A reincidência, porque lá ele começa que
Se ele é analfabeto, nós alfabetizamos e damos uma profissão para ele exercer uma atividade. E empregamos, falamos com empresários da região e pedimos uma segunda chance. E nós temos tido muito sucesso nisso. Então, essa é uma das ações que nós fazemos. Tem várias outras, o encontro de mulher, várias operações que nós fazemos, não especificamente de filantropia, mas de procurar ajudar as pessoas, procurar mostrar o caminho, que eu acho que é por aí. Reinserir as pessoas, eu acho que é algo fantástico. Aí, eu tinha umas perguntas pessoais aqui que algumas pessoas me sugeriram, mas é assim, por exemplo, o senhor falou que, em primeiro lugar, o senhor se considera uma pessoa realmente abençoada por Deus. Minha mulher estava até falando, olha, só pode ser, porque é difícil, né? Conseguir liderar tanta gente, manter isso por tanto tempo. Mas, assim, qual a importância, então, da sua família mesmo, a sua esposa? O senhor é casado com a sua pessoa? Sou casado há 46 anos com a mesma mulher. Para mim, o cara é casado com 46 anos, com as 3, né? 10 com uma, 20 com outra. Né? Aí, desse conselho aí, para quem não está ouvindo, qual a importância da sua família? Quantos filhos o senhor tem? Quantos netos? Como é que isso influenciou e manter a sua motivação? Boa, Tarcísio, muito boa pergunta. Na verdade, eu, se tiver que dar um conselho a alguém, é que procure manter a sua família, ame sua família, mantenha a sua família dentro de uma filosofia cristã, cristã católica, cristã evangélica, não importa, mas que tenha uma filosofia boa, que tenha Cristo como o Senhor e tudo. Foi interessante, eu comecei a namorar com 17 anos. Uau. E com 5 anos eu não tinha dinheiro para casar, aí dei aquela aliança de compromisso. Aí ganhei 1 ano, com 6 continuei sem dinheiro, dei de noivado. Com 7, ela tinha 8 irmãos, os outros irmãos queriam me pegar, eu casei. Quando eu casei, eu tive 4 filhos. E hoje em dia, os filhos normalmente não querem ter filhos, né? É 1, 2. Eu digo, não, peraí, pelo amor de Deus. Eu digo, olha, a herança vai ser de acordo com o número de netos. Já tenho 14. Nossa. Os caras começaram a produzir, ver quem ganhava mais, já tem 14 netos. Quer dizer, um bom incentivo, né? E para mim, a família está sempre em primeiro lugar. É claro que a gente se dedica ao trabalho, a Pague Menos é uma grande família, mas a família de sangue, ela deve estar sempre em primeiro lugar. Você tem que fazer por preservá-la e levar os ensinamentos de Cristo e de empreendedorismo. Educação e trabalho, a saída para qualquer um que queira vencer na vida, além das bênçãos de Deus, é família, educação e trabalho. Aproveitando isso, a gente tem... A CBTV vai ao ar para o mundo inteiro, né? Nós somos um canal americano, mas brasileiro aqui nos Estados Unidos para o mundo, né? Para a comunidade brasileira no mundo. Muitas pessoas saem do Brasil, deixam o Brasil e têm o seu sonho de morar fora. Nós estamos aqui todos morando aqui fora também com esse sonho. Para quem tem algum sonho, seja ele morar fora, empreender, seja qual for o sonho. Só para a gente encerrar com uma mensagem do senhor aqui, por favor. Eu diria para qualquer um que pensa diferente da caixa, de ser aquele funcionário público no Brasil, de ter aquele empreguinho de salário mínimo, acredite no seu sonho. Acredite nos seus sonhos, seja um otimista, que você consegue. É tudo uma questão de força de vontade. Eu era do interior, vendia laranja, banana, não vou ser chato, mas vou dizer, cheguei aqui no meu jato particular. Então, para achar que é pedantismo, arrogância, não é. É para dizer, consegue. Claro. Se eu consegui, por que você não consegue? Então, essa história de ousadia é você ser ousado mesmo, desde que você queira fazer a coisa certa, o mundo faz um complô a seu favor. Acredite e vá em frente, que você consegue. Com as bênçãos de Deus, naturalmente. E eu ia fazer um convite, então, como Kissimmee Ambassador aqui, eu queria lhe fazer um convite, então. Então, saiba que aqui só a região da Central Flórida, nós movimentamos 20 bilhões de dólares em negócios só turísticos e imobiliários, 85 milhões de turistas ano passado. Desses turistas, pessoas que estão vindo para se estabelecer, a comunidade brasileira já com quase 200 mil brasileiros. E a gente queria lhe convidar, então, bote o seu pé aqui em Orlando, comece por Orlando. Sim. Vamos abrir uma Pague Menos aí. Drugstore. Comece lá, bote seu pé aqui, porque a gente quer ficar perto do senhor para aprender mais aí as suas lições de vida e de empreendedorismo e ficar com a comunidade brasileira forte aqui. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à Flórida e será uma satisfação ter você aqui mais perto da gente. A gente que agradece. Muito obrigado, Ednei. Muito prazer. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Tarcísio. Seja bem-vindo. Prazer grande. Prazer todo meu. Obrigado. E assim, a gente encerra mais uma entrevista super bacana aqui, um prazer imenso, né, de conversar com essas duas feras, né, do empreendedorismo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. A gente volta para o nosso estúdio da Revista de Domingo. Maravilha, show de bola. Voltamos Ficou show, viu? Com os nossos convidados. Foi muito legal, né? Obrigado, Tarcísio, pela oportunidade, né, de conhecer o Dr. Deusmar. Sem dúvida, uma grande aula aí de empreendedorismo. Paulo, Rúbia e Tarcísio, muito obrigado. Eu agradeço assim, imensamente. Vocês deram uma aula hoje aqui, né? Só faltou o quadro negro, a gente escrever, fazer cálculos, né? A Rúbia ficou doida para fazer. O valor foi enorme. Não é verdade? De muito valor essas informações todas para a comunidade brasileira ou do mundo todo.
fazer o business plan, procurar profissionais, né? Isso que é o mais importante, cuidar dos negócios, fazer um bom crédito, né, Rubem? Fazer um bom crédito. Cercar de Contrate um contador. Contrate um bom contador. Se cercar de profissionais éticos. Que tem informações aí valiosíssimas que ele não contou hoje aqui, que ele vai contar no próximo programa. Obrigado, se cercar desses profissionais. Um bom profissional é investimento. Não é gasto. É isso mesmo. Boa. Muito obrigado, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez no próximo programa. Eu volto já com o Gabriel Baquim, com a coluna em filmes e ainda com música, nossa coluna, Nossa Música aqui na revista. Até já. Muito bem, já estamos de volta com a nossa revista de domingo com o Gabriel Baquim. Gabriel Baquim vem aí de uma semana, que ele não parou de ver filme, porque o Globo de Ouro, no iniciozinho da semana, né, deixou assim o Gabriel um pouco chateado, né, com os resultados. Eu tô sabendo que eu comecei, bastidores, gente, entendeu? Tô sabendo. Mas a gente vai fazer um programa só de bastidores aqui. Nossa, eu vou falar cada uma. Que pode... Tem horário, tem idade. Exatamente. Vamos trazer... A gente quer fazer uma análise, não? Vamos trazer aqui a nossa tela com algumas, né, das principais premiações do Globo de Ouro que aconteceu no iniciozinho da semana. Me diga, Gabriel, o que você achou? Vamos lá. Primeiro, Globo de Ouro, ele é o segundo prêmio mais importante que tem dos filmes do cinema hollywoodianos. Antes do Oscar, né? Ele sempre é no comecinho de janeiro. O Globo de Ouro, ele foi muito mais marcado pelos speech, os depoimentos das pessoas, do que até mesmo pelas premiações, pelos resultados. Todas as mulheres, né, estavam de preto. Pois é. Houve toda aquela movimentação do movimento, né, Time's Up, do Me Too. A Oprah fez um discurso super emocionado. O discurso da Oprah chamou mais atenção do que qualquer outro resultado. Isso. Existem resultados com critérios terríveis em termos até de nomeação e de premiação. Eu vou explicar um pouco aqui do que eu acho, por que esses critérios são totalmente errados e equivocados para uma apresentação como o Globo de Ouro, que não deveria. A gente tem até a lista aqui Vamos começar. Dos vencedores. Nós estamos colocando na sequência que foi feito a premiação do Globo de Ouro. Exatamente. O Sam Rockwell. Quando a gente falou desse filme do Three Billboards, que foi o filme que mais ganhou o Globo de Ouro, eu te falei, o Sam Rockwell vai ganhar como melhor ator coadjuvante e vai ganhar. Ele, apesar de ter concorrido com outros filmes que são muito bons, mas indiscutível a atuação dele. Imbatível, merecidíssimo ter ganho o Sam Rockwell do Three Billboards Outside Ebbing. A melhor trilha sonora do Alexandre Desplat, que ele é um francês, né? Ele disputou ali contra John Williams, que fez o The Post, e disputou também do Hans Zimmer, que fez o Dunkirk. Para mim, o Hans Zimmer, ele deveria ter ganho. Apesar da trilha sonora do Shape of Water ser muito linda... Ela é intensa, na verdade. Exato, ela é intensa. Mas a batida daquela trilha sonora que o Hans Zimmer colocou no Dunkirk, que ele é meio de clocking de relógio, que ela fica naquela expectativa, sempre dando muita atenção pro filme. É espetacular a trilha sonora do Dunkirk. Tudo que é tecnicamente no Dunkirk, ele é muito bonito. Mas eu não vou desmerecer o trabalho que o Alexandre Desplat fez pro Shape of Water, que é muito lindo. Depois a gente fala dos critérios de votação, né? Que são aquilo que você gostaria de falar. Mas vamos em frente. Então, a melhor música desse Smith, do Greatest Showman, sem dúvida, não tem nem como discutir que é a melhor música. Né? Já é um musical, música moderna, música pra frente, música alegre. Lembra os atores aí pra gente? Hugh Jackman. O Hugh Jackman é a grande estrela, né? Exato. Tem o Zac Efron, seu ator favorito. Isso. Tem diversos. Melhor ator em comédia. Essa, pra mim, é um dos critérios mais terríveis que aconteceram. Você tem o Hugh Jackman, que primeiro já deveria ser no mínimo nomeado no Globo de Ouro pelo Logan lá no começo do ano. Mas não vai ser por ser um filme de super-herói. No Greatest Showman, Hugh Jackman, você canta, você dança, você atua em altíssimo nível e você traz drama, traz emoção, você traz risos. É um absurdo não ganhar. O James Franco com uma atuação totalmente
é legal, é engraçado, Não, o filme mas é com uma interessante, proposta totalmente amadora, uma proposta de um filme simplesmente para brincar com outro filme que já foi com ruim. outro personagem. E já teve depois, acho que não sei quantas acusações de assédio depois que ele já ganhou. Acho que não sei se foi por causa disso que as pessoas deixaram absurdo ou não, mas não tem sentido o James Franco ter ganho esse filme. Vieram críticas, ter ganho esse prêmio. Pós-prêmio. Não faz sentido. Melhor animação, Coco. Não adianta nem a gente discutir do Coco. A gente já tinha tem o previsto Ferdinando, que é um filme legal, mas Pixar e Disney, quando ela vem pra ser a melhor, não há dúvida. E o filme é muito bacana. O filme é lindo, o filme traz mensagens pras crianças. É musicalmente um filme bem lindo. É lindo. Melhor atriz coadjuvante. A Alison Jane, que ela fez o Aitonia, ela tá muito boa. Ela é uma personagem, ela é muito, digamos assim, diferente. Então, ela traz um conteúdo um pouco mais explícito que ela traz pro filme. Porém, a atuação da menina que fez o do Lady Bird, ela chama Jennifer... Eu esqueci o nome dela, depois eu vou recordar ela. Não há dúvida que ela deveria ter ganho, a menina do Lady Bird. Eu acho que o Lady Bird foi o filme... que ganhou como filme, né? Ele ganhou como filme, mas eu acho que ele foi o mais injustiçado de todos. É o meu filme que eu mais gosto? De longe, não é o filme que eu mais gosto. Mas não tem como não destacar o trabalho que foi feito no Lady Bird. Então deveria ter ganho como melhor atriz coadjuvante. Merecia mais prêmios. Sem dúvida. Em termos de nível de direção e atuação, o Lady Bird está em altíssimo nível. E ganhou pouquíssimos prêmios que deveria ter ganho mais. O melhor roteiro, sem dúvida também, tinha a concorrência da Greta Gerwig, que é a diretora do Lady Bird. Ela nomeou, mas não pode desconsiderar o trabalho do Martin McDonagh do Three Billboards. O roteiro é impecável, ele é maravilhoso. O filme é muito bom. A gente até comentou aqui que eu queria que tivesse mais 2 horas e meia de filme, porque podia assistir facilmente. Muito bom, não dá pra tirar. Esses são critérios, são escolhas que a gente não discute. Melhor diretor, mais uma vez, um absurdo. O Guilherme Del Toro, ótimo. Adoro o Guilherme Del Toro. Acho que ele traz produtos muito bons para nós jovens. Ele tem uma especialidade, né, também. Monstro. A especialidade do Guilherme Del Toro é monstro. Isso que é interessante. Ele manda bem, o filme é lindo. E o Shape of Water? O Shape of Water é lindo. Tem a atuação da Sally Hawkins, que é maravilhosa. Ela não fala no filme. Maravilhoso. Mas a Greta Gerwig nem indicada foi. A Natalie Portman, ela chegou a falar... All Men's Nominees for do Globo de Ouro. Foi criticada. Ela tá certíssima. Não faz sentido ela com... não faz sentido ela concorrer com o Ridley Scott estava ali. Eu não sei o que o Ridley Scott estava fazendo ali. O Steven Spielberg, tudo bem. Mas é fácil quando você tem o Tom Hanks e a Meryl Streep no filme. Então, a Greta Gerwig, que você pega personagens secundários e você consegue trazer emoção, a construção da cena, a montagem da cena, a levada da cena que ela faz... É o mínimo ser nomeada. Quanto mais ter ganho, pra mim deveria ter ganho. Eu gosto do Guilherme Del Toro, mas é um absurdo a Greta Gerwig nem ter sido indicada como melhor diretora. A melhor atriz em comédia, a Saoirse Ronan, tá aí, indiscutível. Melhor atriz coadjuvante no Lady Bird, atuação de nível altíssimo. Apesar que concorreu só com que teve um nível muito tão bom quanto ela, foi da Margot Robbie, que ela fez no Aitonia. Isso. Mas indiscutível, não tem como discutir o ganho dela. Lady Bird, melhor filme de comédia. Ótimo, não tem como discutir também. Melhor filme de comédia. Concorreu The Greatest Showman, é legal, ele é moderno, mas o Lady Bird, tecnicamente, está muito superior ainda. Melhor ator em drama. É o único que não dá pra discutir. O Gary Oldman é o único que eu consigo falar com certeza que esse vai ganhar o Oscar. Ele tem a concorrência ali do Denzel Washington, tem a concorrência do Tom Hanks, mas é indiscutível ele que vai ganhar como melhor ator. E ele vai se juntar ainda com o do... Os melhores atores de comédia também, que teve o James Franco que ganhou, mas é indiscutível a atuação do Gary Oldman no The Darkest Hour. Então, é indiscutível o que vai ganhar. É interessante porque a gente tem alguns critérios aqui. A gente tem a comédia e o drama, né? Que são os O Globo de Ouro ele separa 2 critérios de filmes, o comédia e o drama. O Globo de Ouro tem esse critério, né? Isso, ele dá mais oportunidade de vencedores. Isso é legal. No Oscar ele dá aquela filtrada para ser o melhor total. Top. São os melhores. Melhor atriz em drama, Frances McDormand. Não vou discutir. Linda, maravilhosa, ótima, ela é agressiva. Ela chama o filme pra ela, é indiscutível o ganho dela. Porém, a Sally Hawkins do Shape of Water, impecável. Então, não vou discordar da Frances McDormand por ter ganho, porque também ela é ótima. Mas eu colocaria a Sally Hawkins do Shape of Water. Que não tem falas, né? Não tem fala, ela te prende o filme inteiro, você não quer que ela saia de cena.
impecável. E não que o filme seja o melhor filme, mas a atuação dela impecável. Dentro do filme... Não é o melhor filme, mas é impecável a atuação da Sally Hawkins. Mas tudo bem, o Frances McDormand manda muito bem. Depois nós temos aqui o melhor filme de drama, que é o Three Billboards. Sem dúvida, também colocaria, para mim é o melhor filme de todos esses que estão concorrendo, não que eu preferiria, mas de todos os que estão concorrendo é o melhor filme. Então, acho que são critérios meio... que eu discordo um pouco, mas tem os resultados. Tem algumas justiças e algumas injustiças no Globo de Ouro. Vamos rodar o Lady Bird, então, que foi o filme que ganhou do Globo de Ouro, né? O melhor filme de comédia, só pra gente... Que pra mim é o filme mais injustiçado. Mais um pedacinho do trailer e o Gabriel pode discorrer um pouquinho mais sobre o filme aí, Gabriel. Lady Bird. Que aí é a indicação da menina ganhou, que você falou. Essa atriz que ela deveria ter ganho como melhor atriz coadjuvante, até me perdoa que eu esqueci o nome dela aqui, que eu vou lembrar, que ela faz muito seriado e, sem dúvida nenhuma, atuação, construção das cenas, a Greta Gerwig não foi nem indicada, mas deveria até ter ganho. Então, na minha opinião, deveria ter ganho a diretora desse filme. E a sinopse desse filme, Gabriel, pra quem ainda não conhece? Essa menina, ela gosta de ser chamada, que ela chama Christine, ela gosta de ser chamada de Lady Bird. Então, ela quer procurando uma faculdade para ela estudar. Então, ela passa esses processos de relacionamento tanto com as pessoas, tanto com a mãe, mas principalmente o relacionamento com a mãe. E agora a expectativa pro Oscar, né? Vamos saber aí o que dos indicados ao Globo de Ouro. O Gabriel já deu algumas dicas aqui. Tá indo bem, Gabriel. Tá acertando, hein? Tá acertando. Apesar das injustiças. Apesar das injustiças, eu só espero que a Greta Gerwig seja pelo menos indicada pro Oscar, que seria um absurdo ela não ser indicada. Seria um absurdo, total. Algum filme pra essa semana? Tem o The Commuter, que o Liam Neeson estreia agora, mas um filme de ação fraco, dentro daquilo que ele já fez. O The Post, do Spielberg, do Tom Hanks, da Meryl Streep, também estreia esse fim de semana. Esse é o filme que tá todo mundo procurando nos cinemas. Só pra não deixar de falar, Wonder Woman venceu também um prêmio essa semana, né? Ela venceu Mulher Maravilha. do 23rd Critics' Choice Awards. Ela ganhou como melhor filme de ação. Discordo. Para mim, eu gosto da Mulher Maravilha, mas de longe o Logan é o melhor filme de ação do ano. Show de bola. Obrigado. Ou pra 2020? Não sei, eu não voto ainda aqui. Deixa eu falar. Obrigado, Gabriel. Eu volto já com a nossa música aqui na Revista de Domingo. Já estamos de volta com a nossa revista de domingo, com a coluna Nossa Música, hoje recebendo aqui no nosso estúdio. Olha, por isso que eu gosto de Orlando, né? Já vou aqui para essa câmera para apresentar Jales e Joelson. Aqui em Orlando a gente pode ter um pedacinho, né? Todos os pedacinhos nossos do Brasil. Eu tô matando uma saudade imensa aqui do sertanejo, né? Que eu adoro. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Andrei. Obrigado, pessoal da CBTV convidou a gente para estar junto aqui hoje. Bom demais. Fala bem pertinho. Eu tenho que ficar mais perto aqui. Isso. Esqueci que eu tô sem esse microfonezinho pequenininho aqui, né? Pra me dar esse microfone. Mas eu vou concordando com você que Orlando é a melhor cidade aqui dos Estados Unidos, rapaz. Eu concordo. Não é? Vocês chegaram aqui, rapidinho, a história de vocês. Nossa história com os Estados Unidos começou em 1992. Nós chegamos nos Estados Unidos em 92 e a gente foi a melhor dupla dos Estados Unidos. Quando vocês chegaram aqui? Porque a gente era a única, né? Então a gente ficou... Aí fomos tocar ali numa casa de show em Pompano Beach, que chamava Tropicana, se eu não me engano. E a gente depois foi tocar no Camiras, era bem começo do Camiras. Sim. E naquela época, como não tinha outra dupla, né? A gente tocava 7 dias na semana e tinha noite que a gente fazia 3, 4 shows, né, velho? Isso mesmo. Nossa, era aquela coisa, dá pra ser bem sertanejo nos Estados Unidos? A gente tem uma cultura country incrível aqui, isso. né? Que é incrível, né? Mas que não está necessariamente aqui no sul, né? Não está aqui na Flórida, está em outros estados. Mas como é que vocês perceberam isso? Como é que vocês convivem com isso? A gente adora música country, né? Para começar. Então a gente foi agregando o que a gente sabia de sertanejo, misturou com country, fizemos amizade com alguns cantores, né? Da música country e começou a misturar. Não deixou parar, não. Vamos fazer um trecho, vamos pedir música, né? As pessoas já gostam de ouvir. Acho que a música que mais tocava os brasileiros quando nós chegamos aqui era... Fogão de Lenha, 1992. Bora pra gente. Vai fazer chorar, joga bonito. Assim, vamos lá. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu. Orvalho das manhãs cobrindo as flores. E um raio de luar que era tão meu. Um sonho de grandeza, mãe querida, um dia separou
Queria tanto ser alguém na vida. Chitãozinho Chororó, cuidado. Chitãozinho Chororó. Conhece, rapaz? Cuidado. Jales e Joelson aqui na revista de domingo. E o country, sai aí também. E eu não saio demais, Como é que é? Mas tem que fazer a Bem dança. americano. Mão na fivela. Eu ain't got any other on the Chattahoochee. It gets harder than a hoochie coochie. We lay rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, carry me to Kansas in the bell moonlight. Talk about country, dream about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, way down the other on the Chattahoochee. Never knew how much muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. I learned about living and I learned about love. Tem que fazer essa graça, né? Exatamente. Como é que é a reação, né, do público americano para o nosso sertanejo? Porque, obviamente, eles reconhecem que há ali um toque, né? Sim. Country, é uma coisa raiz mesmo. É interessante que há 3 anos atrás foi premiado nos Estados Unidos o Michel Teló com a música Aí Se Eu Te Pego, que é um sertanejo mais novo agora, né? Isso, exato. Mas eu achei muito fantástico. O dia que eu abri a televisão, tava lá o prêmio Billboard, primeiro lugar, né? Nossa, assim você... E foi muito interessante ver americano cantando Ai, se eu te pego. Era incrível, né? E eles cantam e sentem Mas tem uma música, receptividade, Tem. Acho que musical, né, Jorge? Porque eles partem do princípio que eles não entendem. Mas eles têm um respeito em saber que a música country brasileira, a raiz que fala da raiz, que é coisa que eles valorizam muito aqui. Então, acho que tem uma receptividade. Agora, o que eu gosto muito que eles sempre comentam é a alegria do povo brasileiro. Que eles falam que não tem igual, né? Que tá em tudo, né? Que tá em tudo. Música, exatamente. Tá no business, né? Como a gente tratou hoje aqui. Você vê que o pessoal vem pra cá, mas não deixa de contar uma piada, de brincar com tudo. Vocês pensaram em ir para outro estado onde a cultura sertaneja ou a country é mais enfática, assim, é mais visível, né? Boa pergunta. A gente ama os Estados Unidos, completo. Assim, A gente já está aqui há muitos anos, foi embora para o Brasil, ama o Brasil, o coração é metade, né? Verde, amarelo, azul, branco, vermelho, tudo. Por aí vai. Mas o country, engraçado, como entrou na nossa vida, a gente já planejou algumas viagens para Nashville, ainda não deu certo. Não fomos ainda. Por favor. Tem muitas agendas, a agenda não está deixando. É verdade, vocês querem ir para lá, imagino que vocês... Claro. Eu acho que vocês não voltam. Acho que a gente já fez uma coisa, ó. Acho que vocês não voltam. Eu já realizei um sonho, vou cantar esse sonho assim. Vamos lá. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Só o caminhão que eu não consegui fazer. Aí não levou namorado, levou fui eu, né? Vocês são irmãos, né? Somos. Como é que surgiu essa parceria? Como é que começou a Minha história mãe de vocês? cantava na rádio junto com o Moacir Franco. Na época não tinha a televisão ainda, então Olha que barato era um isso. programa de rádio Ela em Uberlândia. cantava na rádio? Cantava na rádio. Ela tinha adolescente, 13, 14 anos. Então acho que o dom musical veio da minha mãe. Alguém mais... Você toca violão também, imagina? Toco violão, na verdade o instrumento dele é teclado, né? Vocês dividem lá, já é... Não, tô falando que eu tomei a ponta. Eu tava ali com o violão e conversando, eu falei, daqui, deixa eu tocar hoje. Mas Vocês não têm ideia, acho que não está gravado, o que eles fizeram fora do ar aqui. Todos aqueles convidados, atrapalhando a gravação. todos aqueles convidados sérios que estavam aqui com a gente nesse estúdio, estavam lá cantando sertanejo. Estavam cantando Menina Porteira, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Por aí afora, né? Tarcísio Ximenes, Rúbia, entendeu? E o Paulo, todo mundo dançando lá. Muito legal. Gente, muito obrigado pela gentileza. Olha, é um prazer imenso, né? Imenso ter vocês aqui. Eu espero assim que vocês façam muito mais sucesso, muito mais do que já tem. Vocês têm uma voz maravilhosa. Cantam assim maravilhosamente bem. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns. É um prazer pra gente estar aqui representando aí ao lado sertanejo pro Brasil, né? De que cidade vocês são que a gente acabou não falando, né? Então, nós somos uma pequena e pacata cidade de Formosa, Goiás, pertinho de Brasília. 79 quilômetros de Brasília. Exatamente. Show de bola. E agora, aqui nesse coração dividido, sofredor e dá-lhe sertanejo. Trazendo um pouquinho do Brasil pra cá através da música sertaneja. Você sabe que o pessoal, quando vai no show, a gente faz um show chamado Tributo Sertanejo. Inclusive, a gente tem show sábado agora lá na Lux. O pessoal que estiver assistindo aí. Legal. Né?
Então, por favor, compareça. E o show, ele é misturado, que é justamente tributo sertanejo. Ele faz 60 anos de história, cantadas em 2h30, 3 horas, dependendo do nível. Né, estão todos convidados, hein? É um show maravilhoso. Muito gente, obrigado. Jales e Joelson, eu encerro a nossa revista de domingo com eles e até semana que vem com muito mais. Tchau, pessoal! Vamos lá! De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arreio o burrão, cortando o estradão, eu saio a galopar e vou escutando o gado berrando, o sabiá cantando no Jequitibá.